E aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize-se Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve e divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com meu amigo e camarada Augusto Neto. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize-se. Estamos aqui mais uma vez para um tema muito relevante, você já viu aí na nossa thumb. Hoje a gente vai falar sobre o STF e o Poder Judiciário brasileiro. Entender várias questõezinhas aí, minúcias e intencionalidades, polêmicas, desvendar algumas coisas aí importantes sobre esse tema que gera polêmicas à esquerda, à direita, amantes, haters, todo mundo tem algo a dizer sobre isso, então vamos tentar qualificar esse seu textão do Twitter. Mas fala aí, Lu. Antes de mais nada, é importante lembrar das nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube. Muito importante que vocês que nos seguem no Instagram também se inscrevam no nosso canal do YouTube, que tá aí indo devagarzinho, crescendo aos poucos. Então vai lá no nosso YouTube, se inscreve agora se você ainda não é inscrito. TikTok também a gente tem, o Apoia-se, você encontra a gente em todas as redes sociais. Não se esqueça de seguir, se inscrever, comentar, curtir, reagir, que é muito importante pra gente. E participe das nossas lives semanais toda terça-feira. Exatamente, quase toda terça-feira. Porque a gente quase nunca falha, mas às vezes tem que fazer na segunda por algum motivo de agenda. Exatamente. Mas quase sempre às terças-feiras, às 19 horas, a gente faz a live de notícias. Era o top 5, mas aí ficou longo demais. Top 3. Aí virou agora o top 3 de notícias da semana, pra gente poder matar em uma horinha aí, que também nunca consegue matar em uma horinha, matar tranquilo. E você já sabe, se nós estamos sentados desse lado aqui, e obviamente você também sabe que se o assunto é judiciário, não vamos ser nós dois que vamos falar. É claro que não. Trouxemos hoje um convidado para isso, muito qualificado. Ilustre. Primeiro crossover de podcast que a gente tem. Primeira collab. Já. Bom, vamos lá. Nosso convidado de hoje é sócio gestor do Martins Regina Advocacia. É eleito pela Análise Advocacia o terceiro advogado mais admirado do Brasil no setor farmacêutico e o terceiro do estado do Rio de Janeiro na classificação geral. Ele é membro da Bricham, advogado dos consulados britânico e americano, especializado no sistema legal chinês pela Shanghai International Studies University e é o terceiro melhor da China, LLM de Direito e Negócios pela FGV e pós-graduado pela UCAM. E por fim é sócio fundador e um dos hosts do Manda Pro Jurídico, nosso podcast parceiro aqui que também grava no mesmo local que a gente. Já segue aí o Manda Pro Jurídico, tá? Segue o Manda Pro Jurídico. Com vocês, Pedro de Regina. Obrigado. Cara, obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazerzão estar aqui com vocês. O Rodrigo, que é um dos apresentadores comigo no Manda Pro Jurídico, foi aluno. Me recomendou aí para fazer essa entrevista aqui, esse bate-papo com vocês hoje. Então vamos lá, vamos para as polêmicas, vamos para as dúvidas, vamos desmistificar o direito aí para a galera que tá querendo saber um pouco mais de STF, das polêmicas, como é que funciona o judiciário aqui no Brasil. É isso, obrigado você pela Obrigado, pela a gente te agradece, exatamente. Mas antes de começar com a primeira pergunta, uma coisa que me chamou a atenção lá na leitura da sua bio, é que você é especialista em direito chinês, sistema legal chinês. Como é que, assim, a gente falou sobre China aqui no podcast, legal. Aí vimos que a China tem alguns problemas ali políticos internos, né, questões complexas no direito chinês. Sim. Como é que você foi pra China estudar direitos? Como é que e de onde veio esse interesse? Então vamos lá. Eu já tinha morado nos Estados Unidos, na época de colégio, segundo ano do ensino médio. Morou onde? Morei em Minnesota, lá no norte. Agora nem sei se chama ainda ensino médio, né? Porque sempre muda esse nomenclatura, mas enfim. Morei nos Estados Unidos, falava inglês, falo inglês fluente, e na época os Estados Unidos era o maior parceiro comercial do Brasil. Já formado, e ao longo do processo, a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil. E eu vi a necessidade e a importância de entender um pouco mais como é que funcionava, não só culturalmente a China, mas principalmente, como eu sou do direito, entender o sistema legal deles, como é que funcionava, porque eu achava isso importante para o meu desenvolvimento profissional. Então, em 2014 eu fui morar em Xangai, na China, fui estudar mandarim e também fazer um sistema... Vai falar pra gente que tu é fluente em mandarim. Fala mandarim. Não, fluente eu não sou não, e preciso voltar a estudar, inclusive. Mas sabia me virar, pedir informação, pedir uma comida, conseguia sair de casa e chegar em casa alimentado no final da minha incursão lá na China, que eu morei lá. E aí eu fui estudar naturalmente o sistema legal chinês. Então, assim, é uma loucura, mais ou menos, não sei o que você pensa, é muito pior. É bem louco, porque não existia um ordenamento jurídico chinês consolidado, como a gente tem aqui no Brasil, nos sistemas democráticos no mundo inteiro.
até o final da década de 90. Então, assim, eles meio que foram começando a fazer legislações imobiliárias, penais, trabalhistas, meio que na correria nesses últimos anos para cá. E a gente estuda um pouco desse contexto histórico, com alguns casos práticos que os ocidentais surtam em aula, mas é bem interessante, é bem diferente do nosso sistema. Mas tem alguma coisa muito bizarra, assim, que você consegue lembrar agora? Lembro, tem casos bizarros. Assim, um caso que chocou, obviamente, a gente foi sobre, como eu disse, o sistema imobiliário lá, ele mudou recentemente. Recentemente o quê? Década de 90 que eu tô falando, né? Uhum. As moradias, como lá é um país socialista, as moradias, eles eram do governo, concedidas, vamos dizer assim, para os cidadãos, né? Então você tinha lá o direito de morar lá durante 70 anos, 50 anos, 30 anos, no lugar pré-determinado, por exemplo, pelo governo chinês. E aí aconteceu ao longo desses últimos anos, naturalmente as pessoas que tinham aquela concessão terem que mudar porque o governo determinou, olha, você já está aqui há muito tempo, eu quero que você, ao invés de morar nesse bairro específico, vamos dizer, você mora em Copacabana, agora você vai morar na Tijuca. E aí qual foi o conflito que aconteceu? Este cidadão especificamente já tinha emprego morando em Copacabana, a família, os filhos estudavam na escola em Copacabana, que também era fornecido pelo governo, a mulher, toda a família já estabelecida e consolidada ali há muito tempo. E o governo manda, então, determina que ele mude, entre aspas, para Tijuca. E aí ele meio que começa a criar resistências. Então, no primeiro momento, ele é notificado a sair, ele não sai. No segundo momento, a autoridade chinesa determina que ele saia, ele não sai. Eles começam esse embate até, resumindo a história, chegar a um ponto que o governo chinês entra na casa, dá um tiro no pai da família, mata o cara pela resistência que ele coisa, pega a bala, entrega pra mãe e manda ela pagar em 48 horas, senão ela seria a próxima. Então, assim, é esse o nível... Isso atualidade. Isso assim, atual, década de 90 pra cá, né? Então, esse é um dos casos que eles tratam em sala de aula nesse curso de especialização. Óbvio que hoje em dia isso é mais mensurado, não é dessa forma que funciona, mas esse é um caso paradigmático, emblemático, que movimentou a mudança do sistema legal sob o ponto de vista de concessões imobiliárias e residenciais na China. Mas esse foi um caso paradigmático que fez eles pararem para analisar a lei se estava muito agressivo ou não a forma que eles estavam lidando. Não, mas é interessante você ter explicado, porque muita gente deve pensar que a China, como um Estado não democrático, não tem leis, né? O governo manda e as pessoas têm que obedecer de qualquer forma, não existe nenhum aparato legal, assim, julgamento, nada disso, né? Existe, mas outra vez, é completamente diferente do que a gente entende de sistema democrático e jurídico no Ocidente. Então, assim, por mais que existam leis, não existe, por exemplo, uma hierarquia de leis como existe no Brasil, que a Constituição está lá em cima e você tem as outras normas, legislação ordinária, decretos, enfim, tudo abaixo da Constituição. Lá não existe essa pirâmide, vamos dizer assim. Lá existe as leis locais das províncias, beleza. Existe uma lei geral, que é coordenada pelo partido político, mas assim, se o partido político determinar de forma diversa, é o que tem que ser cumprido. Entendeu? Então, assim, existe lei, mas se tiver um movimento político contrário que o partido entender que é de interesse nacional, ele vai impor e você tem que cumprir. Não tem muita saída. Isso. É muito diferente. É bem diferente. Bom, aproveitando que a gente falou dessas diferenças, puxar um pouquinho para o Brasil. Vamos vir para a Terra Brasília aqui. Para quem não manja tanto sobre isso e tal, não que a gente seja especialista, mas como a gente é de humanas e tal, da área da aula na área de humanas, a gente comenta várias coisas que tangenciam o direito, principalmente o modelo de Estado, né? Então a gente botou aí na nossa thumb, no nosso título, que a gente vai falar sobre o poder judiciário. É interessante, então, só eu contextualizar essa pergunta antes de fazer. Claro. A gente tem uma estrutura tripartida de poderes, né? Então, desde a Revolução Francesa, é basicamente como os estados democráticos costumam fazer mundo afora, onde a gente tem a divisão entre o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo e o legislativo têm a maioria dos cargos, ou pelo menos os mais importantes, eletivos, né? Então, a gente vota na galera, enfim, elege para mandatos e tudo mais. E o judiciário tem uma estrutura muito diferente. Então, tem lá o presidente, o prefeito e tal no executivo, tem o deputado, o senador e tal no legislativo, e o judiciário é uma doideira danada, as pessoas se perdem entre várias foros, instâncias e um monte de órgãos, termos, cargos. Então, assim, a gente vai aprofundar um pouquinho algumas coisas, mas se você puder inicialmente pra gente fazer um apanhado geral, assim, um organograma, tipo, como é que são as escalas, os cargos principais, Beleza. O que é esse negócio de vara, instância, foro, porque
muita gente se perde muito nisso. Legal. Só para fazer uma contextualização, a separação dos poderes, como você falou, aí para quem é do direito é artigo 2º da Constituição, mas ela é exatamente isso. Na verdade, Aristóteles já falava de separação dos poderes. Ele tinha o poder executivo, ele tinha o poder judiciário, que ele dizia que tinha que ter essa classificação, essa separação por questões até para não haver tirania, lá, aí você tem que lembrar a Grécia, lá naquela época, e aí na época seria o poder deliberativo, que hoje seria o correspondente ao legislativo. Depois veio John Locke, aí depois veio Montesquieu, mas aí é lá para frente, e aí sim Montesquieu cria essa separação do conceito dos 3 poderes. E aí isso vai linkar com lá na frente, quando a gente for falar, por exemplo, assuntos atuais, como ontem provado no Senado Federal, algumas restrições sobre o STF. Então a gente toca nesse assunto lá depois, foi aprovado ontem no Senado. Mas voltando aqui, vamos lá, fórum. Então assim, vamos começar pelo básico, né? Fórum nada mais é do que a sede. É a sede do Poder Judiciário, ou seja, é o prédio lá. Então quando você vai, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, centro da cidade, lá na 1º de março vai estar lá o prédio do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aquilo lá é o fórum, que também pode ser chamado de foro, são palavras sinônimas. Então geralmente quando você vê um contrato, uma petição, ele bota lá o foro do Rio de Janeiro. Significa que vai ser julgado aquele caso, ou se tiver alguma disputa eventualmente num contrato, vai ser julgado lá naquele prédio do Tribunal de Justiça do Estado, ou pode ser também federal, se for na Justiça Federal. Então esse é o foro do Estado. Vara são os locais onde o juiz trabalha, os serventuários trabalham, as pessoas que estão ali no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, trabalham e onde tramita o processo. Então é o local, é uma salinha, como essa aqui, por exemplo, onde ficam todos os processos e os auxiliares da justiça, os funcionários da justiça e o juiz vão julgar e vão dar andamento naquele processo judicial. Essas são a vara. E são sempre varas, são em primeira instância. Né? E as varas, que são as divisões temáticas? Vara da família, vara do trabalho? Exatamente, Se for em comarcas, e aí comarca, vamos lá, o que é comarca? Comarca é onde o juiz exerce o poder judiciário, onde ele aplica a jurisdição, onde ele vai discutir a lei. Então, por exemplo, a comarca da capital é esse prédio, coincidentemente, do Tribunal de Justiça do Rio, que ali vai ser julgado as ações judiciais, né? Então, as varas podem ser cíveis, criminais, de fazenda pública, se tiver essa organização dentro do Poder Judiciário, dentro daquele município, por exemplo. Então, no Rio de Janeiro, como é uma cidade muito grande, naturalmente ele tem a vara civil, ele tem a vara penal, ele tem a vara de fazenda, ele tem a vara empresarial e assim sucessivamente. Se você for para uma cidade do interior, às vezes pode ser vara única. Então, um juiz só dentro daquela vara vai julgar tudo isso. Tributário, civil, criminal, ele vai julgar tudo que tiver. Então, depende do tamanho daquela comarca, entendeu? Da onde ele está trabalhando. Se vai ser vara única, cidades do interior sempre, invariavelmente, ou se vão ser divididos de acordo com o organograma de cada Tribunal de Justiça. Mas todos os municípios brasileiros têm que ter um juiz? Ou, por exemplo, se for um município, como tem... Município no Brasil tem 800 habitantes, tem um juiz lá? Não. Legal essa pergunta. Geralmente, a cidade vizinha mais próxima abarca, contempla municípios vizinhos que não têm estrutura para comportar uma sede do Poder Judiciário ali. Então, por exemplo, vamos dizer, comarca de Búzios, ela contempla várias cidadezinhas. Cabo Frio é a mesma coisa. Vai contemplar ali São João, algumas cidadezinhas vizinhas ali que não tem por que ter um juiz ali naquela comarca especificamente. Próxima vez que te perguntarem para que serve o conceito de hierarquia urbana, tu dá esse exemplo. Pô, mas é muito bom, exatamente, muito bom. Se for relevante o município, ele vai ter provavelmente uma comarca com um juiz. Agora, se for um municípiozinho pequenininho que provavelmente não se sustenta, aí vai ser contemplado por Mas como é que funciona a questão das instâncias, assim? Por legal. exemplo, eu cometi um crime aqui, eu sou julgado e perco, aí eu recorro. Como é que funciona essa coisa? E as instâncias têm a ver com as escalas, inclusive, Isso. De hierarquia, federal, também, estadual. Justiça estadual e federal depende da matéria. Então, por exemplo, se você for, por algum motivo, processar o INPI, a Anvisa, a Infraero, que são órgãos federais, você obrigatoriamente vai ter que demandar na Justiça Federal. Você não pode entrar com uma ação contra a Anvisa, por exemplo, na Justiça Estadual. Não, você tem que entrar na Federal porque o procurador deles vão defender você na Justiça Federal. Estadual é uma disputa entre a gente. Sei lá, a gente fez um contrato, a gente discordou de alguma coisa, tem porque ir na Justiça Federal. Vai na Justiça Estadual porque ela que vai dirimir, sei lá, nossa locação. Eu sou o locador, você é o locatário. A gente teve uma disputa ali, por exemplo. Só uma coisa importante que você falou, não tem municipal, né? Não tem municipal. É sempre estadual ou federal. Que o legislativo e o executivo têm. Verdade. Não existe um judiciário municipal. Não existe isso. É sempre estadual ou federal. Outra vez, dependendo da matéria.
Não existe também hierarquia entre eles, tá? Não existe, a Justiça Federal ela é mais poderosa do que a estadual. Não. É só questão de matéria, efetivamente, que vai ser discutido. Então não existe nenhuma hierarquia, nem entre as justiças e nem entre os juízes. Inclusive, um juiz não pode julgar contrário a uma decisão de um outro juiz se ele forem de tribunais diferentes, seja federal ou seja estadual. Instâncias, voltando. Primeira instância e segunda instância. Isso é o técnico falando. A gente ouve muito em terceira e quarta instância, mas isso não é técnico, isso é popular. Tecnicamente só existe primeira e segunda instância. Vamos dizer, você foi processado alguma coisa, não ficou satisfeito com a sentença, você recorre para a segunda instância, é dentro do mesmo tribunal. Então aqui no Rio de Janeiro, a Tribunal de Justiça Estadual, por exemplo, um juiz, né, um juízo ali de primeira instância vai julgar seu caso, se você não concordou, você vai para a segunda instância no próprio tribunal. Tá? Na Justiça Federal são prédios diferentes, mas o racional é o mesmo. E aí você vai ser julgado de segunda instância. Se você não concordar ainda com a decisão de segunda instância, na teoria, ali extingue a discussão. Porém, existem casos que você pode levar para o STJ ou para o STF. Quais casos são esses? É segunda, terceira instância? Terceira instância é o STJ? Quarta instância é o STF? Não existe isso. Tecnicamente, não existe nenhuma previsão legal que diga que existe a terceira ou quarta instância. Então, isso, para quem é do direito, não é técnico quem fala. Mas no popular, todo mundo sabe, todo mundo usa essa expressão. O STJ ele vai basicamente julgar questões que violem lei federal, sei lá, um artigo do Código de Processo Civil, por exemplo, uma súmula do próprio STJ, uma jurisprudência consolidada. Jurisprudência são aqueles conjuntos de decisões, né, que já estão ali discutidas no tribunal. Aí você pode levar, através do recurso especial, o RESP para o STJ. O STF é se você descumpre alguma questão constitucional. Ou seja, tem alguma previsão na Constituição que dentro daquele meu processo judicial acho que foi violado ou não foi debatido, por exemplo, pelo juiz de primeira e segunda instância, o desembargador. Então eu levo pelo recurso extraordinário, o RE, vai para o STF ser julgado. Então, essas são formas diretas da gente, cidadão. Obviamente existem ações que você pode demandar diretamente no STF, uma ADIM, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas aí existe um rol de quem pode propor. Eu não posso, você não pode, ninguém aqui pode. Tem que ser presidente da República, mesa diretora do Senado, Conselho Federal da OAB, enfim, tem o rol lá no artigo 103 da Constituição que prevê exatamente quem é que pode demandar diretamente no STF. Entendeu? Deixa eu te contar uma curiosidade, a gente tomou um bolo. Não chegou a ser um bolo, mas foi a gente contraiu um episódio que era para ser 2 horas em 1 hora com a Luciana Boatê, que é vereadora aqui do Rio de Janeiro, que veio falar sobre o tema da descriminalização da posse e porte de drogas e tal. E aí a galera da equipe do Barroso lá do STF estava tendo o julgamento da questão do aborto. E ela é advogada lá da causa, eu não sei, tecnicamente é a DPL? Não. Eu acho que o do aborto é uma ADIM, se não me engano. Talvez, enfim, não me lembro exatamente. ADI, ADIM, tanto faz. E aí ela é a advogada responsável por isso, ela é do direito também. E aí teve que ter uma reunião online lá na Alerj e tal, e por conta disso. Aí, pô, não somos eu e você ou um advogado comum, né? Ela além de ter um cargo eletivo, ela provavelmente tem outros predicados que envolvem isso aí. Porque assim, o partido político também é um que pode propor ação. Inclusive a do aborto foi o PSOL. Que é o partido dela. Do PSOL, então, foi isso. O PSOL que propôs essa ADIM no STF para discutir a questão do aborto, por exemplo. Então, os partidos políticos têm seus advogados, os deputados e senadores eventualmente têm verba para contratar assessores e invariavelmente eles têm também um advogado. E as casas, tanto a Câmara quanto o Senado, também têm advogados da casa. Então, assim, existe o advogado do Senado, existe o advogado da Câmara. Então, existe sim todo um aparato jurídico para subsidiar as informações e as questões jurídicas para os nossos parlamentares. Se eles usam ou não, aí é uma outra história. Se eles contratam os melhores ou não, é uma outra discussão. Até porque tem questões políticas envolvidas. Mas eles têm todo esse aparato se eles quiserem usar. Você falou aí que me chamou muita atenção o fato de não ter as hierarquias entre o juiz federal, o juiz estadual e tal. E aí você citou a palavra, quando tá falando de instâncias, desembargador. O desembargador, ele é o juiz da segunda instância? Ele é o juiz promovido que vai para a segunda instância. Então, quando o juiz ele é promovido, ele é juiz na primeira instância só, né? Quando ele é promovido, ele vira desembargador. Ele vira um juiz da segunda instância, que recebe o título de desembargador. É o mesmo racional, por exemplo... São pouquíssimos, né? São poucos, são bem menos, né? O que acontece? É o mesmo racional que acontece com o promotor de justiça. O promotor de justiça, quando ele é promovido, ele vira procurador.
Aí ele vai ser o promotor que vai atuar em segunda instância. O nome dele é procurador. Que também confunde com, por exemplo, um procurador do Estado, um procurador do município, que é o mesmo nome, mas são funções completamente diferentes. O procurador do município, o procurador da fazenda, o procurador do Estado, nada mais é do que um advogado do Estado, advogado do município ou advogado da fazenda. Mas é o mesmo nome de um promotor promovido que vira procurador. O mas é defensor também, ele vai para algum cargo assim? Não, o defensor ele é defensor. Ele não tem não tem uma nomenclatura. Obviamente tem promoções internas, mas ele não recebe uma outra nomenclatura. Sim. Mas ele é defensor, e aí são causas de pessoas que têm que ser assistidas pela defensoria e que não tem condição financeira de arcar com honorários advocatícios. Só para baixar uma bola assim para quem tá achando acelerado demais. Então, se eu entendi bem, me corrija. Vamos lá. A gente tem a parte dos juizados, né? A parte dos juízes e cargos respectivos de instâncias diferentes. Promotoria, quando você diz, são os órgãos acusadores, não é isso? Também. E a defensoria pública, no caso, para quem... Não, é o né? advogado para quem não pode pagar público, um advogado né? privado. Advogado público, Antigamente era chamado de advogado dativo, né? Antes de existir a defensoria pública. Inclusive, o Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a instituir oficialmente a defensoria pública. O que era o advogado ativo? Eu, como advogado, tô lá no fórum. Aí alguém que não tem condição... Tava precisando ser defendido numa ação judicial. O juiz chamava, o advogado tava passando mesmo. Ô, você é advogado? Então vem cá defender esse cara aqui nessa ação judicial. Era assim. Até que se instituíram as defensorias públicas. Então o Rio de Janeiro foi o primeiro nesse sentido. E aí é concurso público, você tem que passar no concurso, aí você efetivamente se torna defensor e assiste essas pessoas que são desamparadas financeiramente. Ministério Público, né? Que aí são os promotores de justiça que viram procuradores em segunda instância. O Ministério Público, ele tem sim a função de entrar com uma ação judicial, por exemplo, se demandar judicialmente, mas a maior função do Ministério Público, na verdade, ela é guardar pelo sistema ordenamento, velar pelo ordenamento jurídico brasileiro e a democracia de um modo geral, né? Então, ele meio que, entre aspas, como a gente fala no popular, ele meio que fiscaliza o cumprimento da lei. Então, exemplos clássicos, por exemplo, no direito de família, se você tiver um menor, por exemplo, o pai e a mãe se divorciaram e estão discutindo a guarda de uma criança, de um menor de idade. O menor tem que ser representado, no caso pela mãe ou pelo pai. Só que toda vez que tiver um menor, o Ministério Público ele tem que se manifestar. Então o juiz determina que o Ministério Público se manifeste. Mas ele vai se manifestar do quê? Ele vai dizer se o acordo que o pai e a mãe estão fazendo atende ao interesse do menor. Ou seja, o que você está falando de pensão que vai passar para o nosso filho, o que você está falando de guarda, isso é o melhor para a criança? O que vocês estão discutindo aqui é o melhor para a criança ou é o melhor para vocês? E aí o Ministério Público, tecnicamente, vai opinar, dizendo se ele acha que aquele acordo ou aquele debate que está sendo feito está de acordo com a lei e que atende ao melhor interesse do menor ali envolvido, em questão, por exemplo. Só antes, você vai seguir com o Ministério Público? Tá, deixa eu só perguntar uma última coisa antes dessa estrutura. Que eu acho que é bem importante, é sobre a OAB. Uhum. As pessoas não entendem muito isso, né? Do porquê que o cara, quando se forma em direito, ele precisa, depois de formado, fazer uma prova, tirar a tal da carteirinha da OAB. Queria que você só explicasse isso, porque eu sei que ele vai perguntar mais coisas sobre o MP. Legal. A OAB, ela é uma instituição classificada como sui generis, porque ela não é nem de direito público, nem de direito privado. Então ela tem esse misto ali na classificação, tecnicamente falando. A OAB... Por que existe o exame de ordem? Porque está previsto em lei, é simples assim. Então foi previsto que para você virar advogado e não ser bacharel, você tem que prestar o exame de ordem e passar no exame de ordem. Então, simplesmente por isso. Se amanhã depois, sei lá, o magistério criar uma normatização dizendo que para você virar professor você tem que fazer um determinado curso, você vai ter que cumprir isso e assim vai ser para você conseguir a sua licença, entendeu? Então é simplesmente uma previsão que está legal, que impõe ao bacharel de Direito, quando você se gradua na Faculdade de Direito, que você preste o exame de ordem e passe no exame de ordem para se tornar advogado. E é legal avisar que ainda que você não exerça advocacia, passou no exame de ordem, não exerci, ou passei num concurso, estou licenciado por algum motivo, você não precisa prestar o exame outra vez. Uma vez que você passou para sempre, vamos dizer, entendeu? Uhum. É como se fosse um conselho, né? Como tem o Conselho Regional de Medicina, o Conselho... A OAB é meio que isso, né? Ele é um conselho de classe, sim, de certa forma, mas a função do exame de ordem é filtrar, na verdade, né? Porque a advocacia, hoje, é a profissão que mais forma profissionais no Brasil inteiro. São 1,5 milhão de advogados hoje formados em direito, e o Brasil é o país que tem maior número de faculdades de direito no mundo. Se você somar todas as faculdades de direito no mundo, tem menos do que no Brasil. É bizarro isso. Imagina todas do mundo.
somadas? Somadas tem menos que o Brasil. Caralho. Imagina se tivesse uma OAB de professor, a quantidade de colegas que você conhece que não iam dar aula. Não vamos falar sobre isso. Só uma última coisa sobre a OAB, cara. Que coisa absurda que você tá falando. Mas não é tão absurdo que assim, na OAB também tem muito advogado que é despreparado. Porque claro, não é muito difícil. Você para pra estudar, você passa. Eu conheço gente que fez direito e não passou. Vai empurrando com a barriga, vocês são professores, você é muito melhor do que eu. Sim. Tu vai empurrando e vai passando. A verdade é que se você fizer mais ou menos, você passa. E aí, a faculdade de Direito, que não é uma coisa muito difícil também, o cara empurra com a barriga e vai passando, vai passando. E tem muito curso ruim também de muito. Que é uma crítica que eu tenho ao OAB de fazer esse filtro. Mas aí também tem a contrapartida. 1,5 milhão de advogados são 1,5 milhão de contribuintes para a OAB, né? Então você não precisa falar o tamanho da OAB em questões financeiras disso. E é engraçado não, mas curioso que quando você já tem a carteirinha da ordem, tá escrito lá Poder Judiciário Brasileiro. Então, teoricamente, você já integra de certa maneira. A gente entrega sim, porque o triângulo do judiciário, ele é composto pelo juiz, que representa o Estado, né? Ali o Poder Judiciário, o promotor de justiça, que representa o fiscal da lei, vamos dizer, e o advogado, porque assim, se o advogado não demandar, o juiz não vai ter o que trabalhar, né? Porque ele não pode propor ação judicial. É engraçado nesse sentido que o executivo e o legislativo, eles são cargos eletivos ou indicados por quem foi eleito, né? No caso do judiciário, além de cargos que são indicados ou concursados, você também tem cargos que são de qualificação técnica e habilitação. Sim, né? Então é bem diferente a natureza hierárquica. Né? Só lá em cima que você tem indicação, né? Então, assim, você tem para desembargador pelo 5º Constitucional. Sim. Você pode indicar, o governador indica desembargador pelo 5º, aí pode ser um advogado, por exemplo. Você tem o presidente indicando o ministro do STJ, que inclusive foi ontem a posse. Da ministra, Daniela Teixeira, que é uma advogada para ministra do STJ, e vai ter agora do STF também. Então, são indicações políticas. É engraçado isso quando o Nunes Marques, não lembro se foi o Nunes Marques ou o Zanin, foi indicado, não lembro se foi na época do Bolsonaro, foi agora, eu brinquei com o Júlio, amigo nosso, que é advogado, professor. Falei pra ele assim, pô, cara, tá na expectativa, vai que tu é indicado, fiquei zoando. Porque a gente tava conversando um dia, ele falou, pô, qualquer pessoa pode ser indicada, pode ser você, não precisa uma pessoa que é um juiz, né? Pode ser um advogado, né? E isso, apesar das críticas, eu acho bom. Assim, não acho bom a forma com que é. Sim. A gente pode até discutir depois, ou agora não tem problema, Mas, assim, eu acho bom não precisar ficar vinculado ao juiz. Porque o juiz, dentro do Poder Judiciário, ele exerce um tipo de função. Existem diversos outros tipos de atuações que você pode ter dentro do judiciário. Então, você tem uma qualificação, sim, por um lado. Não é nenhuma crítica ao juiz, pelo contrário. Assim, os juízes, para você entrar num concurso de magistratura... Eu nunca prestei, porque eu nunca tive interesse em fazer concurso público. Mas, assim, eu sei que é um concurso muito difícil de fazer. E, assim, com todos os debates que a gente pode ter sobre o tema... não tem como você entrar na magistratura sem você estar preparado para julgar o caso. Se o cara vai continuar estudando, se ele vai trabalhar, se ele vai ser parcial, se não vai ser imparcial, como deveria, aí, cara, isso é outra discussão, outro debate. Mas, assim, pode ter certeza que um juiz, quando entra, ele tem toda a condição de atuar bem dentro do Poder Judiciário. Mas voltando lá à questão do Ministério Público, muita gente pensa no Ministério Público, eu já ouvi isso várias vezes, que seria como se fosse um quarto poder. A gente falou de tripartidário aqui. Sim. O Ministério Público seria um quarto poder, porque você falou, né? O Ministério Público fiscaliza o Executivo, fiscaliza o Legislativo, mas quem fiscaliza o Ministério Público, entendeu? Se o Ministério Público agir de forma arbitrária, por exemplo, numa questão, quem vai ser o poder fiscalizador do Ministério, né? Você poderia explicar, assim, de maneira bem simplória para a galera não letrada no direito, o que é o Ministério Público? Como funciona o Ministério Público? São pessoas eleitas? Eleita não. É indicado? É concurso? Como funciona isso? E o que é, dentro da pergunta, o que é o cargo do PGR? O que ele faz, assim? Quem é esse indivíduo que está, inclusive, para ser indicado agora, né? Sim, pelo presidente Lula. O Aras se aposentou, está com a subprocuradora, né? Agora assumindo a função temporariamente, até que o Lula efetivamente indique quem vai ser o novo PGR. Ele ainda não tomou essa decisão, até onde a gente sabe, então não foi nomeado. O PGR, na verdade, ele é o chefe do Ministério Público da União. Então, ele é um promotor de carreira, pode ser, por exemplo, um procurador, que já está lá há muito tempo. E outra coisa importante. Qualquer um pode ser ministro do STF, do STJ ou PGR, por exemplo, que são os mesmos requisitos legais,
Não é todo mundo, porque, primeiro, você precisa ter no mínimo 35 anos. Então, assim, 34 para baixo, você pode cumprir todos os outros requisitos. Mas se não tiver 35, você não vai poder ser, por exemplo, ministro do STF, do STJ, um PGR, por exemplo, são os mesmos requisitos. Nem presidente da República. Reputação ilibada, que aí é subjetivo, e notório saber jurídico, que também é subjetivo. Mas, assim, em regra, esses 3 requisitos para você virar um ministro do STF, STJ, ou PGR, tá? Voltando à PGR, o Ministério Público ele é composto pelos Ministérios Públicos estaduais, outra vez, são casos na esfera estadual ou federal. Casos também é o mesmo mecanismo, só vai mudar efetivamente a matéria, tá? Então, quando você vai, por exemplo, outra vez, você processar, sei lá, Infraero, é federal, uma autarquia federal, então você vai ter que ir na Justiça Federal, e ali o procurador ou promotor de justiça, se for em primeira instância, ele vai, se ele tiver que ser instado a se manifestar sobre alguma questão legal, ele vai ter que se manifestar naquele processo ali. Mesma coisa na Justiça Estadual, tá? Promotor, primeira instância, lembrando, procurador, segunda instância. Então o PGR, ele é o chefe do Ministério Público da União, do Federal, e ele vai atuar diretamente no STF. Então ele é o cara que vai ficar lá do ladinho dos ministros para julgar todos os casos que efetivamente chegarem ao STF, ou que forem demandados diretamente no STF, entendeu? Ele é nada mais do que um procurador de justiça, um promotor de justiça, que vai ficar lotado ali trabalhando dentro do STF. Então, por isso, por ele ser o chefe e estar no STF, ele ocupa a posição mais importante dentro da estrutura hierárquica do Ministério Público. A gente sempre escuta que o Ministério Público, por exemplo, fiscaliza o trabalho do prefeito. Então, por exemplo, o Eduardo Paes, que é o prefeito aqui do Rio de Janeiro, cometeu ali na sua gestão algum tipo de irregularidade. É o Ministério Público que vai ali, tipo, entrar com processo contra ele? Ele pode. Existe também ação popular. A gente pode entrar se a gente quiser. É raríssimo, porque você que tem que pagar as custas processuais, você que tem todos os ônus, e se tiver o bônus de você vencer a ação judicial, o dinheiro também não vai para você. Vai, por exemplo, para a prefeitura que vai ser beneficiada com aquela outra proposta. O Ministério Público, além de fiscalizar o cumprimento da lei, ordenamento jurídico, né, tudo isso que o Estado Democrático de Direito de forma geral, ele também pode propor assuntos de interesse social ou individual. Ele também tem esta prerrogativa, essa função dele. Então, sim, se tiver uma questão social envolvendo a Prefeitura do Rio de Janeiro, que ele acha que está tendo um descumprimento de alguma lei, de alguma questão que o Estado Democrático de Direito de alguma forma está sendo violado, ele pode sim demandar judicialmente. Ele tem essa atribuição. Um caso que eu lembro disso foi muito pandemia, né? A gente teve bastante pandemia, Brumadinho, tudo isso o Ministério Público se envolveu, naturalmente, porque são questões sociais, até interesses individuais estão atrelados ali. As pessoas que morreram no acidente, então, pandemia, mesma coisa. Então, o Ministério Público ele se envolve nessas questões. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem essas divisões. Então, tem o Ministério Público que vai tratar sobre tutela coletiva, sobre interesses sociais, de saúde. Aí, internamente, no organograma deles, eles designam para determinado tipo de função isso, entendeu? Fazendo uma comparação para um assunto mais simples, mas que a estrutura é parecida, tipo o STJD para o futebol. Volta e meia quando, o cara ontem, sei lá, o Marcelo e o zagueiro lá do São Paulo caíram na porrada no meio do jogo. Aí a promotoria do STJD oferece uma denúncia e o STJD julga, né? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Lembrando que o STJD, ele não é um órgão como o Poder Judiciário. Então não é. Eu já fui procurador do STJD, inclusive. Você é por indicação, você não presta concurso público. Só um segundo. Claro. Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Desportiva. Quem não gosta viajou do que a gente falou. E ele é para casos, o STJD é como se fosse uma segunda instância, vamos dizer assim, e ele é para, tipo assim, Campeonato Brasileiro. A Justiça Estadual, por exemplo, se for um campeonato estadual do Rio, de São Paulo, qualquer estado, aí é o TJD que vai julgar os casos, que é o Tribunal de Justiça Desportivo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele vai jogar competições nacionais, entendeu? E aí, sim, aí ele tem é um outro tribunal, é um outro ordenamento jurídico, não está a priori vinculado ao Poder Judiciário. Obviamente, se tiver alguma questão ali que você queira discutir, se tiver lá de levar ao Poder Judiciário, você pode, mas é muito raro isso acontecer. Mas é interessante que tem casos que saem do STJD e vão para o Ministério Público ou vão para instâncias superiores. O caso, por exemplo, o Flamengo é campeão de 87, foi um assunto que a gente tratou aqui. Cara, esse negócio chegou lá no STJ, no STF. Chegou no STF. Sim. Bizarro isso, inclusive, né? O Marco Aurélio, ex-ministro, que é flamenguista, votou ao contrário. Muito bizarro. Muito bizarro, Porque aí tem questão que eles disseram que era direito, já estava constituído, violou direito adquirido. Aí tem discussões jurídicas constitucionais que fizeram ir para lá essa discussão.
Boa. Você não falou sobre a questão de ser ou não um quarto poder. É legal. Então, não existe, outra vez, tecnicamente, quarto poder, mas todo mundo fala assim, como a mídia também trata dessa forma, né, que poder, mas não existe instituído como um quarto poder, mas ele sim funciona. Por quê? Porque não existe, primeiro, assim como existe a função tripartite que você estava falando, a separação dos poderes, do executivo, judiciário e o legislativo, no Poder Judiciário não existe hierarquia entre Ministério Público, promotores, procuradores, juízes e advogados. E defensores públicos, no caso também. Todo mundo exerce a mesma, cada um a sua função, mas o mesmo nível hierárquico na teoria. Então, o Ministério Público funciona como quarto poder, é assim dito, porque como ele fiscaliza o cumprimento da lei, como ele tem essas iniciativas de ações para questões sociais, questões de interesses individuais tutelados, ele exerce sim ele é independente do judiciário, ele não está vinculado a nenhum juiz, nem a algum advogado, ele é concursado para estar ali atuando, tá? E aí ele tem esse poder que ele tem é um poder mesmo, ele tem o poder de poder entrar com uma ação judicial, contestar algum tipo de aplicação legal, alguma questão jurídica, por exemplo, como o prefeito possa estar descumprindo, ele pode ir lá fiscalizar, autuar, entrar com uma ação, fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, por exemplo, se as pessoas estiverem descumprindo alguma questão ali. Então, isso foi muito ventilado, por exemplo, na Lava Jato. Vários acordos de leniência, o Ministério Público a critério de fazer, por exemplo. Teve uma discussão lá entre a CGU e a AGU, mas, enfim, no fundo é o Ministério Público que tem essa função e ele tem o poder de sanção também, de poder punir, de poder executar e propor as ações judiciais. Legal. O Ministério Público pode mandar prender uma pessoa, então? Ele pode entrar com a ação mandando prender. Naturalmente, quem vai determinar a prisão vai ser um juiz. Mas ele tem assim, o direito, por lei, de entrar com uma ação pedindo a prisão de alguém. E o juiz, ele dificilmente vai contra uma decisão do MP ou... Teoricamente era para ser bem separadinho. Né? Assim, não existe vinculação entre a promoção ministerial, que é o parecer lá do Ministério Público, para o juiz acatar ou não. Em regra, ele acata ou não? Em regra, ele sim. Ele tende a ser... seguir o Ministério Público, que, querendo ou não, é uma pessoa que está ali imparcial, não é nenhum dos advogados que estão ali litigando, brigando na justiça. Então, assim, ele tem uma... Quando ele vai prolatar a sentença, né, que ele vai lá escrever a sentença, se o parecer do Ministério Público tiver em consonância, tiver, assim, de acordo com a fundamentação da sentença, a sentença dele, obviamente, ganha uma força maior. Mas ele é obrigado a seguir o que o Ministério Público dá de parecer na opinião ministerial? Não, não é obrigado. Então a palavra final é do juiz, então o juiz é a quarta força. Não é a quarta porque já está na terceira. O juiz, ele é o poder judiciário, então ele que vai implementar ou não uma determinado direito posto ali. Né? Boa. Antes de chegar no STF, tenho certeza que todo mundo tá esperando a gente aí, tá querendo... Pô, fala do STF, só queria falar uma coisinha. Já até teve essa conversa ontem, porque das perguntas eu acho que é a menos... acessível para qualquer pessoa, entendeu? As dúvidas, o que é a instância... Até agora estava acessível? Olha só, a gente trouxe uma pessoa especialista para poder dar essas respostas. Tudo. Não, exatamente. Eu estou entendendo tudo. Por isso que eu acho muito difícil. Mas você é um cara muito inteligente. Não. Mas se tiver falando complicado, pode falar, que a gente simplifica. Mas essa é uma coisa, uma tecnicalidade maior, enfim. De todos os que a gente trouxe até hoje aqui, acho que esse é o que a gente é mais burro, pô. De todos, eu acho. Será? Descriminalização das drogas eu tinha bem pouca. Não, sim, bem pouca bagagem antes da Luciana. Mas, cara, eu acho direito muito difícil. Não, porque é um universo muito outro grande. Universo, muito difícil. E tem muita coisa diferente entre a teoria e a prática, tá? Sim, que, inclusive, se vocês quiserem entrar em STF, esses julgamentos, a gente pode explicar isso. Acho que vai entrar um pouco. Eu já vi que tem uma pergunta e a gente fala. Cara, o que eu queria falar antes do STF, para por fim a gente mergulhar nesse buraco negro que a gente vai ficar há muito tempo, é o seguinte. Existe uma diferença, eu juro que é interessante, tá? Me dá essa oportunidade. Existe uma diferença técnica de escolas de direito ou de sistemas legais e tal entre o direito brasileiro e o direito americano. Sim. Não vou nem me meter muito, mas eu sei que tem um negócio de positivo, consuetudinário, common law, civil law, enfim, só para te orientar onde eu quero chegar para você explicar esse ponto. E isso gera muitas diferenças práticas, tanto para a pessoa que quer ser advogado e fica vendo filme norte-americano, vendo júri popular, aquele julgamento tradicional e se decepciona demais quando chega no judiciário brasileiro, tanto quanto para questões até práticas, pacto federativo, sim, diferenças entre leis de estados e tal.
Então você pode fazer uma comparação sucinta, assim, sobre... Claro. Primeiro, sob o ponto de vista técnico, por que é diferente e cascateando, por que isso muda tanto Estados Unidos versus Brasil? Se você quiser dar outro exemplo de fora, fica à vontade. Tá, legal. Realmente, é muito diferente. Então, assim, o que vocês virem em direito americano, esquece que não tem nada a ver com o judiciário brasileiro. O mais parecido com aquele tribunal, aquela dinâmica dos filmes americanos que você vê, é o tribunal do júri, que é para crimes contra a vida. Mas só. É o mais parecido, é o mais próximo que tem aquilo. Com testemunhas e tal, com o sistema americano. O resto, o sistema judiciário brasileiro, é como isso aqui. Advogado uma parte de um lado, advogado outra parte do outro lado, a parte de um lado, a parte do outro cliente do lado, o juiz fica sentado aqui, o secretário aqui e o promotor desse lado. É assim. Essa é a dinâmica. As mesas não são de um mogno envelhecido de 200 anos. Não, né? tem as mesas de plástico horrorosas. Você vai pra comarca assim velha, então é aquelas mesas de Casa de Bahia mesmo. Bem, bem ruim mesmo. Então, assim, não tem glamour nenhum. Segunda instância é diferente. Você tá num tribunal, aí tem o púlpito, você chega lá, tem tribunal que você existe, que você bota a toga, aí você bota a toga pra fazer a sustentação oral. Mas mesmo assim também não tem nada a ver com a dinâmica do processo civil, processo legislativo americano. O americano é diferente, porque assim, o Brasil você tem a Constituição, que baliza todos os direitos, então a gente chama da constitucionalização do direito, então constitucionalização do direito civil, do direito penal, de todos os direitos tem que estar, toda lei que é promulgada, ela tem que estar de acordo com o texto constitucional. Então você não pode ter nenhuma lei civil, federal de forma geral, que conflite com o que a Constituição manda. Nos Estados Unidos, não é que seja diferente, mas é porque cada estado nos Estados Unidos pode fazer a sua lei. Então, o Brasil, por exemplo, ele tem o Código Civil. O mesmo Código Civil que você usa no Rio Grande do Sul, você usa no Amapá. O mesmo que você usa no Acre, você usa no Rio de Janeiro. É o mesmo Código Civil, porque ele é uma lei federal, todo mundo tem que se submeter a ele. Mesma coisa penal, todas as leis de matérias, né? Então, penal, tributário, todas essas são leis federais. Então, não depende do estado. Nos Estados Unidos é diferente. O estado de Minnesota tem um código civil, tem uma lei penal, tem uma lei própria para tratar os assuntos daquele estado. O de Nova York tem outra, o da Flórida tem outra. Então, por isso que já começam essas diferenças. E o que traz ainda essas diferenças? São as jurisprudências. Jurisprudências são conjuntos de decisões, né? São os precedentes, por exemplo. Nos Estados Unidos, eles são muito mais balizados, eles são muito mais pautados pelos precedentes, pelas decisões daqueles mesmos casos que já foram julgados. Aqui no Brasil, a gente é muito pautado pela lei. Então, o que o Código Civil determina? O Código Civil determina isso. Então, eu estou justificando com esse artigo legal, com esse dispositivo legal. Então, é óbvio que você junta uma jurisprudência, uma decisão, para subsidiar a sua fundamentação. Mas o que vai balizar é o que está previsto na lei. Então, mal comparando, o cara nos Estados Unidos, numa faculdade de Direito, ele vai estudar muito histórico de casos, estudo de casos. Sim. Né? Eles têm, inclusive, um banco de dados para isso, que é pago. Aqui tem isso, é claro, mas ao mesmo tempo aqui tem mais um calhamaço de lei enorme, de código enorme, que você precisa meio que quase decorar. Ele tem a lei lá, obviamente, mas se o precedente tiver um pouquinho distoante, vai valer mais o precedente. A gente estava falando agora sobre aborto e essa pauta no STF brasileiro. Tá Nos né? Estados Unidos teve um caso, não lembro agora o nome das pessoas, mas década de 80, talvez, 90. O caso foi pro STF deles, né? Suprema Corte, e aí virou nacionalizado. Aí agora, como teve uma mudança, o Trump indicou 3 ministros mais conservadores, e aí eles jogaram a pauta do aborto para os estados novamente. Era estadual, aí foi pro Suprema Corte, e agora voltou para os estados. E eu tava lendo que algumas pessoas, por exemplo, que são de estados que o aborto vai ser proibido, elas podem ir para o outro estado para fazer o aborto tem essa e voltar. Aí isso, parece que o estado vai processar se a pessoa for para um estado fazer o aborto e voltar depois. Tipo, bizarro, né? Igual que a gente fez filme americano mesmo. Aquele caso, Pedro contra o estado do Rio de Janeiro, né? Aí é isso, são esses precedentes assim, que o cara entra contra o estado, ou o estado entra contra ele, dizendo que ele não podia estar fazendo aquilo que ele está fazendo, e aí começa a discussão jurídica. Aqui no Brasil não tem isso. Geralmente são entre as partes. E se você quiser, sei lá, processar o Estado, cara, sei lá, é porque ele não está cumprindo algum direito fundamental seu, sei lá, não está fornecendo um medicamento que ele deveria estar fornecendo, por exemplo, através do SUS, alguma coisa nesse sentido, A justiça já é lenta entre as partes, tu imagina processando um órgão público. Não, E o órgão público no Brasil ele tem prazo em dobro, né? Então, para recorrer, para se manifestar, às vezes até quádruplo. Então, assim, tem reexame necessário. Reexame necessário, assim, quando vai para a segunda instância, julgou.
condenou o Estado, vai para a segunda instância. A segunda instância mantém a decisão, por exemplo, tem que ter um reexame necessário, ou seja, os desembargadores têm que voltar, reler, para ver se o que eles decidiram é isso mesmo contra o Estado. Então, assim, o Estado tem uma proteção legal aqui no Brasil. Sobre essa coisa das escolas de direito, por que isso é muito diferente, usando esses nomezinhos, se puder só dar essa minúcia? É muito cultural, na verdade, porque no Brasil adotou a civil law. A civil law é basicamente pelas leis, né? Então você tem a lei e você vai cumprir ali, o seu direito vai ser pautado pelas leis que são propostas, que são impostas, que são publicadas dentro daquele judiciário. Que é o chamado direito positivo. Direito positivo. Tem relação com o direito romano? Sim, a nossa a gente tem uma influência grande do direito romano. O direito positivado é o direito que está a lei ali, efetivamente. É o direito que está com a lei escrita. E a lei nos Estados Unidos, por ser common law, é o que é comum, é o consuetudinário que você está falando. São os costumes que mais pautam o direito daquele país do que propriamente a lei. Mas no caso deles é muito... Não que no Brasil não tenha direito consuetudinário, tá? Existe o direito consuetudinário. Mas a margem de interpretação mas ele é mais subjetivo e eles têm que estar necessariamente respaldados por alguma lei, entendeu? Mas no caso deles é muito também porque a Constituição americana é do século XVIII e ela não teve muitas emendas, não né? É bem sucinta. A nossa, tipo, 1978 e ela toda hora tem PEC, muda e muda. Inclusive ontem. Exatamente. Então, resumindo, veja se o raciocínio é esse. Então, o direito deles é mais interpretativo, ele tem leis mais sucintas e se baliza mais no que os próprios agentes do direito vão decidindo e o senso comum da sociedade vai estabelecendo de tempo a tempo. E o nosso é mais objetivão, texto, vamos ler, está escrito, vamos ser literal. É mais ou menos isso. Na teoria era pra ser. Na teoria. Se a gente estivesse no direito alemão, eu diria que é isso, que você estava perfeito. Porque o direito alemão ele é bem pragmático. O que está previsto na lei é o que está, não tem subjetivismo, está escrito no texto legal. No Brasil, a gente sabe que não é assim. Você tem um artigo, se o cara interpretar de outra forma, ele vai debater juridicamente o ponto de vista dele na interpretação que ele fez lendo aquele artigo, e isso gera discussão, isso gera debate, às vezes chega até inclusive no STF. Então, o nosso direito alemão com uma dosezinha de freestyle. Exatamente. É o direito alemão peronomútil. Ele tem aqui um quê de brasilidade aqui, de interpretação e subjetividade. Então, assim, na teoria, sim, ele deveria seguir o que está na lei e você vai lá e cumpre no termo da discussão. Mas na prática, o subjetivismo da lei é justamente essa. Se você interpretar de uma outra forma, você pode debater aquilo juridicamente e vai ser discutido. E às vezes vai ter juiz que vai entender pela tua teoria e às vezes vai ter juiz que não vai entender, vai ser mais legalista, mais positivista. Voltando lá no início, você falou que estudou nos Estados Unidos, mas foi ensino médio, ensino né? Médio. Mas tu não chegou a estudar direito, nada lá. Não, na época a gente tinha pensado em fazer deve ser um terror, né, pro cara se formar, por exemplo. O cara se forma em Harvard, ele não pode trabalhar na Califórnia, por exemplo. Tipo, também tem isso, né? Porque como cada estado tem uma lei, então cada estado também tem um exame de ordem. Entendeu? Lá também tem um exame de ordem. Então, assim, cada estado tem uma política. Na Califórnia, por exemplo, de 2 em 2 anos você tem que prestar exame de ordem na sua especialidade para você saber se você está habilitado. Isso eu acho muito legal, por exemplo. Mas no Brasil nunca ia funcionar. É que eu tenho uma série que eu amo, que é Better Call Saul. Ah, eu sei, é engraçadíssimo. Cara, é sensacional, assim. É muito bom. Porque fala muito dessas coisas que você tá falando aí, de, mas... cara, interpretação e discussão jurídica é sensacional. E uma outra que é como defender um assassino da Viola Davis, né? How to Get Away with Murder. Sim, que é sensacional também, que mostra muito essa coisa que você tá falando aí. Olha a nossa diferença de intelectualidade. Eu lembro do Demolidor. Demolidor também é mas são duas séries bem legais, assim. São bem legais, assim. A Better Call Saul é mais zoeirada, assim. Mais engraçada, né? Suits. Suits é outra. Suits eu não assisti. Mas essas duas são sensacionais. Fantástico, mas também não tem nada a ver com o direito brasileiro. Aquilo ali é pra filme mesmo, é legal pra caramba, mas no direito brasileiro é bem diferente. Mas o Better Call Saul, por exemplo, propaganda. Advogado não pode fazer propaganda, aqueles cartazes que ele botava lá, Better Call Saul, o telefone dele. Isso aqui no Brasil tu vai ser autuado, vai perder licença, aqui não pode não. Eu lembro nos Estados Unidos, a gente andando, a gente viajou junto pra Las Vegas, aí tinha uma cara gigante assim, o cara assim, ligue tem problemas com tributos, ligue para fulano de lá tal. O cara pode até botar na placa do carro dele, assim, um nome específico. Aqui no Brasil não pode nada disso. Muito doido. Só rapidinho, para poder finalizar esse assunto. Testando duas percepções, então, sobre isso. Então, já que o direito deles é um direito mais amplo, interpretativo, filosófico... não é que seja mais amplo e interpretativo. Ele é mais pautado nos costumes do que são decididos naquele estado, por exemplo. Então, se o Estado está tendendo a dizer mais que essa xícara aqui é verde, está julgando tudo verde, você tem vários precedentes para julgar e provavelmente você vai ganhar nesse sentido.
Aqui no Brasil, não. Essa xícara aqui, ela pode ser verde ou pode ser preta. Depende de como eu interpreto. Aí você vai discutir isso judicialmente, o juiz vai interpretar. Mas isso, de certa forma, ajuda a explicar, é um dos elementos que ajuda a explicar por que as leis são tão diferentes entre os estados. Sim. Porque a Constituição é desse tamanho e amplia a Constituição, assim, esse aqui é o basicão, meu amigo. Isso aqui você não pode fugir, né? Então são os direitos basicões. Não pode ali, matar ninguém. Tipo, exatamente. Não pode estuprar, é isso. Eu dei um exemplo pra ele, tipo assim, liberdade. No Texas, o cara pode entender que liberdade e segurança são valores amplos que tem a ver com ele poder ter uma arma. Sim. E em Nova York ele pode dizer o contrário, não? Sim, que liberdade e segurança é o outro não poder ter uma arma. Qual que é o legal disso nos Estados Unidos? Porque, cara, a gente sabe aqui no Brasil é a mesma coisa, também é um estado muito continental. Todo estado tem uma peculiaridade, tem uma cultura própria. Então, o Rio de Janeiro, a gente tem uma cultura completamente diferente do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, se a gente fosse criar, por exemplo, igual nos Estados Unidos, mesmo modelo, uma lei estadual, o Código Civil do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, se fosse possível, né? Você pode ter certeza que seria completamente diferente do Código Civil do Rio Grande do Sul, do Acre, da Bahia. Porque são culturas, são pessoas, eu acho que Santa Catarina ia ser o Texas. Santa Catarina. Talvez Santa Catarina. Paraná, né? Paraná também é... Então, assim, são muito diferentes. Então, o que é legal é, a pessoa que tá naquele estado, que ela mora naquele estado, em regra, ela se identifica com aquela cultura daquele lugar, né? Porque ou ela nasceu, foi criada ali, ou porque ela se identificou com aquele lugar, foi morar lá, foi trabalhar lá. Então, assim, ela sabe que naquela cultura daquele estado é assim que funciona. O cara pode ter arma, por exemplo, pode andar com a arma na cintura e tal. Que é diferente se você for em outros estados, por exemplo. Às vezes tem estado que você pode comprar arma com 16 anos, 18 anos, entendeu? Então, cada estado, de acordo com a sua cultura, com as suas influências, vai legislar, vai criar suas leis pro interesse da sua população ali específica. E não uma coisa abrangente no Brasil, como é o Código Civil, por exemplo, que atende de norte a sul do país a mesma lei, né? Teve um caso que aconteceu com a gente foi pra Las Vegas nessa viagem, e a gente bebia muito na rua. Ia pra aquelas farmácias que vendem tudo. Em Las Vegas, tu sai do Walgreens em Las Vegas, você pode, claro, encher a cara na rua. Só que não pode de vidro. Porque senão as pessoas brigam, quebram, tal, na rua. Aí nós fomos pra Los Angeles e fomos assistir um jogo no Staples Center. Sim. Inclusive, experiência maravilhosa. E aí nós fomos pra um mercadinho fazer a mesma coisa, comprar uma cerveja, como a gente faz aqui no Maracanã. Nós estávamos na rua andando com a cerveja na mão. Você lembra disso? Vieram dois caras de bicicleta, mexicanos até. Para, não pode. Aqui aconteceu, não, preso. Aí, arrest, apontou pra polícia assim. E é preso, se estiver com uma latinha na rua, tipo, bizarro, a gente quase foi preso. É muito doido, porque aí a natureza de cada um, são estados diferentes, pra quem não conhece os Estados Unidos, Las Vegas fica em Nevada e Los Angeles na Califórnia, perdão. E aí o que acontece? A natureza da regra, no caso de Las Vegas, poder beber na rua e não poder usar vidro, creio eu, por conta do caráter festivo, boêmio e tal da cidade, você não tá com vidro na rua, quebrar, causar um acidente e tal. E no caso, na Califórnia, a gente depois até perguntou para um policial, quando a gente, em outra situação, pediu uma informação, eu perguntei para ele. Eu falei, mas por quê? Por que a regra é essa? Aí ele falou que isso tem a ver, não sei também se isso está correto ou se foi uma visão dele, que isso tem a ver com não dar o exemplo, não estimular o consumo de álcool. Porque a pessoa, ela teoricamente não pode beber na rua, mas tu passa do lado do policial se você tiver com aquele saquinho de mendigo americano, né? Ao redor da parada, o cara não te incomoda. Então tem a ver com a exposição do álcool. Mas por outro lado, você pode usar vidro na rua numa boa, entendeu? Então é muito doido, né? Como a política pública que fez o Estado criar a lei nesse sentido. Mas aí é o interesse público daquele Estado especificamente. É muito engraçado quando eu fui morar nos Estados Unidos, logo que eu cheguei, era férias deles lá. Então eu já cheguei, entrei numa van com a família que ia morar lá e os amigos dele, e a gente foi pro Colorado. Cara, a gente tava andando assim na lojinha e tal, que a gente foi acampar lá na época e tal. A gente tava andando, eles entraram em loja de arma, aí eles mexendo assim na arma, eu falei, cara, mas vocês podem entrar aqui, porque, pô, cabeça brasileira, né, cara, aqui no município do Rio, por exemplo, nem pode comercializar arma, né, é proibido. Aí eu falei, não pode. Eu falei, mas como assim, você pode comprar? Ele falou, pode, se tu quiser, tu pode comprar aí. Cara, como assim, eu posso comprar uma faca? Eu tinha 15 anos, né? Eu posso comprar uma faca, um revólver? Pode, se tu quiser, pode. Eu falei, cara, que loucura, bizarro, né? Tipo, é muito diferente. Mas tem outros estados que não, por exemplo. Só rapidinho uma coisa que você falou.
que lá eles têm constituições de Estado. 95% das pessoas, dados fontes da minha cabeça, tá? Não sabem que existem constituições estaduais e lei orgânica municipal aqui no Brasil. É verdade. Então existem leis, só que a esfera de coisas que elas decidem é muito menor, né? Existe, nunca vi no judiciário ser debatido. Assim, vai ser debatido entre órgãos públicos, internamente, obviamente. Mas assim, não é um direito que é diariamente debatido, discutido uma infração a uma Constituição estadual. Lei orgânica municipal ainda tem questões que são discutidas, mas Constituição estadual, alguma violação assim, é raríssimo só mais de acontecer. Tributário, né, talvez. Raríssimo de acontecer. Aí tu usa um dispositivo legal, mas sempre vai ter no CTB, no Código Tributário Brasileiro, vai ter um dispositivo na Constituição. Então, assim, sempre acaba indo para uma lei federal, seja ela um Código Tributário Nacional, por exemplo, ou até mesmo numa Constituição Federal, vai ter alguma coisa que ele vai fazer, até porque, como eu te disse, a Constituição estadual ela tem que estar dentro do que a lei federal maior, né, a lei maior do Brasil, que é a Constituição, determina. Então, nada do que está previsto na Constituição estadual, seja de que estado for, pode estar contrário ao dispositivo na Constituição. Uhum. Então, no fundo, ela é uma mera reprodução do que acontece. O que as constituições estaduais fazem é reproduzir basicamente o texto da Constituição, entendeu? Então, por isso que elas não são muito usadas. Última sobre esse assunto, prometo. Antes pra gente entrar de vez no STF. Na sua visão, que provavelmente deve ser passível um pouco de visão, não sei. A questão do nosso direito ser como ele é, extremamente tipificado, você mata alguém, mas matou como? Foi facada, mas foram quantas facadas? Onde foi a facada? Tudo muito explícito e literal assim. Você considera que tem mais a ver com a nossa origem mais latina da influência europeia, alguma questão cultural que o nosso direito meio que paga um tributo, né? Ou provavelmente com o fato da nossa Constituição ter vindo depois de um período ditatorial. Eu já ouvi a expressão que o nosso direito é um pouco traumatizado, é uma Constituição traumatizada, e tipo, ela quer tipificar tudo, porque ela veio de um período de exceção anterior a ela. Então, qual das duas teorias, ou as duas, o que você acha? Um pouco das duas. Sim, a Constituição Federal ela veio de um período pós-ditadura, então ela tem muitos dispositivos legais que não precisariam e que não são comuns em ter, por exemplo, numa Constituição, como, por exemplo, a previsão do Colégio Pedro II tá na Constituição. Por quê? Não tem nenhum direito no mundo tem na Constituição falando sobre um colégio no estado do Rio de Janeiro, sabe? Umas coisas assim que não fazem nenhum sentido. Tem assuntos que não precisariam, que não são comuns de serem tratados na Constituição, sim, no Brasil, mas muito por conta disso, para ser muito protecionista, vindo do período de ditadura. Então, entre aspas, tem sim esse trauma do que a gente tinha, do que acontecia antes. E aí eu esqueci qual foi começou essa pergunta. Da questão da influência cultural. A influência cultural, sim. Direto, assim, nosso direito é 100% influenciado. Direito italiano, direito francês, direito alemão pra caramba. Então, assim, tudo isso tem sim um pouco lá da questão europeia, do direito europeu, que a gente importou e foi costurando e fazendo. A nossa própria lei, entre aspas, mais recente, assim, nesse sentido, espelhada no direito europeu, é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi esperada na GPDR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, assim, a gente tem sim muito essa influência. A gente não tem muita influência do direito anglo-saxão, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, porque, outra vez, eles são common law e a gente é civil law. Então, você, quando vai se inspirar lá, você tem que fazer certas adaptações. E acaba que, às vezes, as adaptações não funcionam muito bem com o nosso ordenamento jurídico. Um exemplo clássico disso é o Punitive Damages. O que é o Punitive Damages? É o caráter pedagógico, por exemplo, que você atribui uma decisão judicial nos Estados Unidos. São aquelas indenizações que você vê que são bilionárias. Então, por exemplo, a mulher o cara que comprou o carro, na época que não tinha carro com piloto automático, ele comprou o carro, isso é um caso real, tá? Paradigmático, naturalmente. Ele comprou o carro, ele achou que o piloto automático fosse igual ao de avião. Então, na época, lá atrás, quando surgiu o piloto automático, ele comprou o carro, achou que era piloto automático, ligou o piloto automático e dormiu. Obviamente o carro bateu, porque não tinha questão de ser um carro autônomo, como hoje em dia tem, por exemplo, em alguns modelos. E aí ele processou a montadora, dizendo que o manual dizia simplesmente que o carro tinha piloto automático. E piloto automático até então que existia, como referência, era de um avião, que efetivamente o avião pilota sozinho. O cara pode dormir efetivamente o piloto, que o avião vai lá, ele se conduz ao destino que for traçado. E ele ganhou essa ação judicial. E aí o que os Estados Unidos fez? Ele pôs uma multa absurda
para impor que os manuais especificassem o que é o piloto automático de cada carro, por exemplo. Então, quando você vê assim, Estados Unidos, a mulher entrou com uma ação contra, sei lá, o Starbucks, McDonald's, por exemplo, aquela senhora que foi queimada pelo copo que estava muito quente de café, por exemplo, indenização milionária, 400 milhões, são valores assim estratosféricos. Por quê? Para que a empresa que fez aquilo tome consciência de que ela deveria ter prestado o direito de informação melhor ao consumidor. E para que ela não reproduza aquilo para ganhar dinheiro em cima dos outros consumidores. Ele bota uma multa alta, muito severa, para que aquilo sirva de exemplo para as outras não fazerem igual. E algumas coisas, por exemplo, por isso a gente tem um chaveiro, aquele chaveirinho que tem aquela... Pra você segurar aqui no cinto, tá ligado? Uhum. Aí quando ele é comercializado também no mercado americano, tá do not use for climbing. Tipo, não use para escaladas. Exatamente. Um caso clássico, por exemplo, que é citado em Harvard, por um professor muito legal. Assim, esse cara, inclusive, para quem não é de direito, eu recomendo que assista alguns vídeos, vocês vão gostar. Chama Michael Sandel. O curso principal dele se chama Justice, Justiça. Acho que até já é livro traduzido em português, inclusive. É muito legal, porque Harvard, ele tem uma metodologia de ensino, e aí voltando às escolas ali, que é um método socrático, né? Então você faz os debates para depois você vir com a teoria explicando, que é muito diferente, por exemplo, nas escolas brasileiras. Aqui a gente entra numa escola, numa graduação de direito, por exemplo, é lei, é o cara te explicando teoria, que às vezes é completamente diferente da prática. Então, na minha visão, é muito ruim. A FGV, principalmente nos cursos de pós-graduação e de mestrado, ela implementa muito o método socrático. Debates, discussões, proposições, para aí depois você ir pontuando as questões teóricas. E aí, voltando a esse assunto do Michael Sandel, por exemplo, nesse curso de Justice tem um caso emblemático que é do Ford Pinto, que era um carro nos Estados Unidos. O que acontece? Ele tinha um dispositivo de segurança no cinto, que não funcionava. Resumindo o caso, ele matava gente pra caramba quando ele precisava ser acionado. Tipo um Fiat Tipo que pegava fogo. Pegava fogo, Kombi, por exemplo, também que ficava perto ali, né, do motor. Enfim, aí, o que a Ford fez? A Ford descobriu, fez uma análise de dados, porque nos Estados Unidos tudo tem estatística, né? Então ele fez uma análise de que se eles fossem chamar pro recall e consertar, eles iam gastar mais do que se efetivamente eles estavam pagando, do que eles estavam pagando indenizações para as pessoas que eventualmente morriam e entravam com ação judicial contra a Ford. O que é um clássico, né, das empresas. Que é o clássico. Aí eles fizeram essa conta de encontro, conta de padeiro ali, né? Falaram, cara, não vale a pena a gente chamar pro recall trocar peça, porque trocar peça, mão de obra, recall, tudo isso vai ter um custo maior do que a galera que tá entrando com ação judicial. Só que qual foi o azar, entre aspas, da Ford? Esse e-mail vazou, um cara entraram com essa ação judicial cobrando a Ford nesse sentido, e aí veio o Punitive Damages. A Ford foi condenada a pagar, acho que $1 bilhão na época, por causa dessa conta de encontro de padeiro que eles fizeram, que matava as pessoas, né? Bizarro. STF? Voltando aqui pro Brasil novamente. Cara, o tão amado por uns, odiado por outros, criticado pela direita, pela esquerda, às vezes a direita gosta, a esquerda também. Depende do interesse. Depende do interesse, né? O STF, ele entrou muito na pauta das discussões brasileiras, acho que nos últimos 10 anos aí ele vem ganhando escopo e midiático, aí você tem juiz sendo chamado para programa de televisão, aí você tem hoje, por exemplo, uma discussão bem atual, 2023, uma tentativa de judicialização do Congresso, uma politização do STF. Eu queria que você explicasse pra gente, pro público, um pouco sobre o que é o STF, o que faz o STF, como é o ordenamento, como funciona tudo aquilo ali, e por que a gente tem tanta polêmica em torno desse famigerado órgão brasileiro. Vamos lá. O STF nada mais é do que o guardião da Constituição. Uma linguagem bem popular e que realmente traduz o que ele faz. Então, tudo que for violação a um direito constitucional, em regra, é o STF que vai julgar. Tá? Então, assim, qualquer dispositivo legal, direito, princípio, preceito, tudo é o STF que vai julgar se estiver de alguma forma violando. Outra vez, para você chegar no STF, em regra, você precisa ser um daqueles órgãozinhos competentes para demandar uma DIN, que é uma ação direta de constitucionalidade, uma DPF, que é uma ação direta de descumprimento de preceito fundamental, por exemplo, para você entrar no STF. Então é aquele que a gente falou, presidente da República, mesa diretora do Senado, Conselho Federal do OAB, mesa da Câmara, e por aí vai. Então, o STF, tudo que tiver, de alguma forma, violando a Constituição, são os ministros, 11 ministros, que vão julgar.
Ele internamente ele é dividido em plenário do STF, que são os 11 ministros que julgam, inclusive o presidente, por isso que são os 11, ou em 2 turmas, e mais o presidente. Então, 2 turmas, cada turma com 5, e tem mais o presidente ali separado, que não entra nessas 2 turmas. Só sobre as turmas, eu ouço muita gente achando que as turmas são tipo os 5 mais antigos e os 5 mais novos, não tem nada a ver, né? Não, mas quem preside cada turma é sempre o mais antigo. Uhum. Então, é sempre pela hierarquia da idade, tá? Assim como a presidência, a mesma coisa. Então, assim, em questão de turma também, é legal falar que a gente falou de segunda instância, só voltando um parênteses. Segunda instância no Tribunal Estadual chama Câmara. Segunda instância na Justiça Federal chama turma, assim como tem no STJ e no STF, que também se chama turma. Mas voltando ao STF, então o organograma do STF é este. Então, você tem plenário lá do STF com 11, os ministros julgam, e aí você tem os ministros ali, dentro de cada turma, são divididos 5 para cada lado. Que são as maiores proposições do STF? Como eu te disse, para entrar no STF, em regra, você tem que ter uma DIN, partido político com representação no Congresso Nacional pode demandar, como o caso do aborto, por exemplo, que a gente estava aqui tratando antes do PSOL. Foi o PSOL que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade por ele entender que viola um dispositivo legal da Constituição Federal, como está sendo a lei hoje em dia, e aí o STF vai discutir se a ação proposta pelo PSOL, sim, o argumento dele descumpre um artigo da Constituição, ou algum preceito da Constituição, ou se não está descumprindo nenhum artigo, dispositivo legal constitucional. Então esse é o debate que vai ser julgado ali no STF, nesse caso, por exemplo, do aborto especificamente. Mas o que as turmas fazem? Por exemplo, eu vejo muitos casos assim. O ministro Gilmar Mendes deu uma deliberação, ele mandou soltar o cara lá. E aí o juiz sozinho vai lá e ele toma a decisão sozinho. As turmas, então, elas servem para quê? Se o ministro ele pode tomar uma decisão direta, deliberada, monocrática, que inclusive uma crítica que se faz muito ao STF. É uma crítica, né, que se faz, mas inclusive ontem no Senado foi aprovada uma PEC, né, um projeto de emenda à Constituição, que altera essa questão. Então ele não deixa mais os ministros, vamos dizer assim, de linguagem bem simples, né? Não deixa mais que os ministros do STF julguem monocraticamente uma decisão contra, por exemplo, uma lei que o Congresso, ou que a Câmara, ou que o Senado, por exemplo, aprovou. Seja a Câmara ou seja o Senado. Então, se tiver uma lei que tem um artigo específico, uma lei que determine alguma coisa e alguém propõe uma ação direta de constitucionalidade, por exemplo, dizendo que aquilo viola, não pode mais eu, ministro do STF, monocraticamente dizer que aquele artigo é inconstitucional. Eu vou ter que levar para o plenário. Os 11 ministros vão ter que decidir. E antes disso eu tenho que mandar, foi aprovado ontem, outra vez, tem que mandar para a Câmara, por exemplo. Então, aquela lei foi proposta pela Câmara dos Deputados. Então, antes mando para a Câmara, para que eles deem um parecer sobre aquilo. Aí, eventualmente, o PGR também vai ter que se manifestar, quem tiver envolvido, e aí volta para os 11 ministros decidirem. Não vai mais poder monocraticamente, como vinha até então em alguns casos, um ministro decidir sozinho sobre alguma questão que viole, por exemplo, alguma lei que tenha um conflito constitucional. Vê se a minha percepção está equivocada. Então, vai tornar o processo mais burocrático, que por um lado é bom no sentido de ouvir o parecer dos ministros e ter os ritos, mas por um outro lado também, determinadas decisões que precisam ser, por exemplo, como em medidas provisórias do Executivo são feitas, a coisa urgente, eu tenho que emitir esse parecer para julgar depois. Continua havendo algum mecanismo desse? Então, o que acontece? Tem muita questão de prazo também, né? E aí tem que explicar o que é a teoria e o que é a prática. Na teoria, o STF já tinha feito, inclusive, uma mudança legislativa que estabelecia que eles tinham 30 dias, período de vista, para poder responder um processo. Período de vista é quando o ministro... A gente está discutindo uma ação. Você é ministro, eu sou ministro. Aí está tendo um debate sobre uma discussão, sei lá, o aborto, por exemplo, como a gente estava falando. Aí você vota sim, você vota não. Aí eu falo, você levantou um ponto legal e você também. Cara, eu não estou convicto se eu sou sim ou se eu não. Aí eu peço vista. O que é? Eu pego o processo para mim e eu vou analisar o que eu vou discutir naquele processo. Eu vou votar sim, se eu vou votar não, se eu vou fazer um voto condutor ali no meio do caminho entre vocês dois. Só que qual que era o problema disso? Na teoria, eles tinham um prazo para poder pegar aquilo, fazer a vista, dar o parecer dele, a posição dele, e devolver para a discussão. Só que na prática, tinha casos que ficavam anos lá parados.
E aí, questões políticas, isso é outra discussão. Mas ficar parado e você vai recorrer a quem? Não existe uma instância superior para você reclamar que o ministro do STF está demorando muito para julgar o caso. E aí isso ontem outra vez. Nessa PEC, por exemplo, foi determinado, apesar deles não preverem expressamente período de vista. Foi tirado da emenda. Mas uma das discussões que eles tinham era que o período de vista tinha que ser determinado ali. 30 dias, 60 dias, 90 dias, que seja. Na teoria são 90 dias, mas assim... 90 dias corridos. 90 então, dias assim, foi a Rosa Weber, inclusive, que colocou 90 dias. Exatamente, né? foi nesse movimento agora, do regime, né? do regimento interno. Então, assim, na teoria existe. Só que na prática, assim como na justiça, tá? Se o juiz ficar muito tempo com aquele processo, você não tem muito o que fazer, não. Principalmente no STF, você vai recorrer para quem? Num juiz aqui, você pode ir para um corregedor, por exemplo, se você achar que é interessante para o seu caso, que em regra não vai ser, mas você tem algumas medidas nesse sentido. No STF você não tem, né? Você não tem nenhuma instância superior ao STF para você reclamar que o ministério está devolvendo. Se você fizer isso, provavelmente você vai estar prejudicando seu cliente. Né? Pedido de vista geralmente virou uma forma de você protelar uma decisão. Sim, então, se existir alguma questão política envolvida, vamos dizer que algum ministro tem alguma questão assim nesse sentido, ele pode usar isso como um mecanismo, né? Como um artifício para ele poder segurar ali o processo e que não vai ser pautado, né? Vai estar com ele ali. Mas voltando à ideia da organização do órgão, eles são todos indicados pelo presidente da República. Todos indicados, invariavelmente. Passam por uma sabatina do pelo parlamento. Senado antes. Né? Senado só. Senado somente. Só o Senado. O Senado tem que aprovar ou não a nomeação do... O presidente nomeia, então eu vou nomear o Pedro para ministro do STF. Aí beleza, aí eu vou para a sabatina do Senado. Aí os senadores fazem lá a sabatina, fazem a pergunta, que hoje no Brasil é proforme, tá? Então assim, nunca existiu na história algum ministro que foi indicado pelo presidente na história do Brasil aqui, que tivesse sido recusado pelo Senado. Então é uma sabatina meramente proforme. Mas, rapidinho, claro. Sobre essa coisa da sabatina, eu sei que nunca houve, mas ao mesmo tempo, o fato de ter essa sabatina provoca um filtro na decisão do presidente, não? Por exemplo, o cara, ele sabe que ele pode ter problemas em aprovar, por exemplo, o caso do Eduardo Bolsonaro, que iria ser indicado, foi ventilado pelo Jair Bolsonaro, de ser indicado para embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Ele ventilou isso e já de cara o sistema, de forma geral, emitiu pareceres de forma informal, né? Dizendo, isso não vai ser aprovado, não adianta indicar que não vai ser aprovado. E ele não indicou. Tem isso? Mas é um pouco diferente, porque assim, ministro do STF é esse rito previsto, inclusive, na Constituição. O presidente vai lá, ele indica, o Senado faz a sabatina, sendo aprovado, ele vira o ministro, tá? A indicação de embaixador, inclusive, que eu fiquei sabendo, o próprio presidente Trump, na época, recusou a indicação do Bolsonaro. Então, assim, não precisou nem ter esse desgaste político eventual do Bolsonaro indicando o filho dele, nepotismo, tudo isso você pode querer argumentar, porque o próprio presidente lá falou que não. Até porque, assim, querendo ou não, o Brasil ele tem uma relevância no cenário político. Assim, a gente é pequeno politicamente, se você for comparar com as potências, sim, mas ele tem uma posição política na América do Sul que, de certa forma, interessa aos Estados Unidos. Então, o cara também não quer que bote qualquer pessoa lá só porque é o filho do presidente, entendeu? Da época, né, no caso. Obviamente não é mais. Mas, então, assim, lá já foi cortado, entendeu? Existe muito essa discussão, assim, política dos países envolvendo quem você vai nomear. Não é uma indicação muito unilateral, assim, na prática, não. Você tinha feito... lá no início você tinha falado um pouquinho sobre os pré-requisitos e agora o Alu perguntou sobre a indicação. Consegue dar um resumão, assim, de tudo que é necessário para indicar? Então, 35 anos é o mesmo requisito. 35 anos, reputação ilibada e notório saber jurídico. Aí, 2, não preciso falar que são extremamente subjetivos, né? Que é... reputação ilibada e notório saber jurídico para você vai ser diferente para você, vai ser diferente para mim, vai ser diferente para ele, vai ser diferente para todo mundo aqui da audiência. Então cada um vai ter um conceito nisso e aí você pode julgar da forma que você quiser. Por isso que existem essas discussões. Por exemplo, o Zanin. Eu conheço o Zanin. Cara, eu acho ele um excelente advogado. Mas ele nunca foi juiz. Tudo bem, pode ser que não saiba exatamente algumas questões de julgamento. Mas será que um juiz também, quando ele se forma e começa a trabalhar no escritório de advocacia, ele também sabe as questões? E por isso ele vai deixar de advogar? Não. Então assim... É subjetivo, entendeu? Não, a pergunta que eu ia te fazer, na verdade, é dentro dessa explicação do organograma, de como funciona, voltando ao caso das turmas lá. Os casos que chegam no STF, do partido, da ADIM, como você falou, um processo contra o presidente da República pode chegar ali, né? Um ex-presidente, que tem o foro ainda, ou deputados, senadores, todos esses.
Quando chega um caso desses, tem grau de importância para a turma vai julgar e a turma vai decidir, não, é o plenário, aí da turma vai para o plenário, ou a turma pode decidir e não precisa para o plenário. Como é que acontece isso? A divisão é mais para facilitar ali as decisões do dia a dia, né? Outra vez, essa questão monocrática foi superada ontem na PEC, né? Para esses casos que violam dispositivos legais por leis aprovadas no Congresso, de forma geral, né? Na Câmara, seja de iniciativa da Câmara ou do Senado. Então, isso ontem passou no Senado, essa vedação da decisão monocrática nesse sentido. Então, as turmas são mais para organizar e gerar o debate, porque, outra vez, se você vai discutir um direito, não adianta você botar um só, porque você vai ser, né? Você corre o risco de acontecer esses problemas que ontem teve essa pequena correção. Então, você bota a turma para serem 5, ou seja, um número ímpar, nunca vai ter empate, né? E aí eles vão decidir sobre aquela questão constitucional que está sendo ventilada. Então, naturalmente, os 5 juízes daquela turma, e aí pode ter decisões, às vezes, numa turma pode ter uma jurisprudência, às vezes um pouco diferente de uma outra turma, como acontece no STJ, às vezes, sim. E aí, quando existe essa divergência, eles levam para o pleno para pacificar o entendimento, por exemplo. Mas você falou, qual é a função, então, do STJ? Então, o STJ, ele julga casos que violem lei federal. Um dispositivo no artigo do Código Civil, do Código de Processo Civil, do Código Penal, do Código de Processo Penal, uma súmula do próximo STJ, uma jurisprudência consolidada, aí isso vai para o STJ. Por isso que não existe hierarquia entre o STF e o STJ. Na teoria, o STF ele é entendido como um ponto acima, porque como a lei maior do Brasil é a Constituição e o STF só julga a Constituição, então na teoria ele acaba ficando um pouco acima. Mas assim, quer dizer, na prática, mas na teoria não existe hierarquia entre o ministro do STJ e o ministro do STF. Simplesmente eles julgam infrações a leis federais e o outro infrações a normas constitucionais. Se a gente fosse fazer uma hierarquização assim, de tribunais, seria STJ, STF, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Militar? Então, também não existe essa hierarquia, porque o Tribunal Superior, por exemplo, Militar, o TSM ou o TST, do Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, ou o TSE do eleitoral, eles também são os órgãos maiores sobre questões exclusivamente eleitorais, sobre as questões exclusivamente do direito militar, sobre as questões exclusivamente do direito trabalhista, entendeu? Por isso que, inclusive, recentemente está tendo essa dissonância entre o TST, da Justiça Trabalhista, não sei se vocês estão acompanhando ou não, com o STF. Porque o TST está decidindo questões de pejotização de pessoas que são pessoa física contra a pessoa jurídica, diferente do entendimento do STF. Porque a Justiça Trabalhista, como todo mundo sabe, ela é super protecionista ao empregado. E o STF discute as questões constitucionais que envolvem essa discussão. Então, como está tendo conflito, está tendo esse atrito entre os dois tribunais, assim, entendeu? Mas, assim, como é que isso pode ser resolvido? Se eventualmente alguém que se sentiu ofendido e tem legitimidade dentro daquela ação no TST joga alguma questão constitucional que vai ser decidida pelo STF, por exemplo. Mas, por exemplo, se você é um militar, como eles não são hierarquizados, se você é um militar, você comete um crime, mas você acha que o tribunal militar ele te julgou de maneira incorreta, improcedente ali e tal. E você pode ir, ou não constitucional, né? Sim. Você pode ir pro STF, nunca chega lá. Não, por isso que não existe terceira instância. Se você se sentir prejudicado numa decisão fundamentada, devidamente instruída, na primeira instância, for mantida na segunda instância, você não tem como recorrer ao STF. Outra vez, o STF você só poderia recorrer se a decisão daquele juiz de primeira ou de segunda instância estivesse infringindo um direito constitucional, um artigo constitucional. Não, mas é nesse caso, se estivesse infringindo um direito constitucional, só que no caso dos militares não vai chegar. É nesse sentido. Então, se estiver infringindo algum preceito, pode ser alguma questão de discussão de constitucional. Um direito à vida, um direito à saúde, que possa estar sendo discutido ali efetivamente, um direito à liberdade, mas por exemplo. Mais na teoria, né? Mais na teoria isso. Mas é muito difícil, primeiro, porque são caras custas, que são as taxas judiciárias que você paga para poder recorrer ao STJ e ao STF, então aí já faz um filtro legal. E existem as súmulas e os balizamentos que você fala para ver se você tem chance de recorrer ou não naquilo ali no STF e STJ. E se vai ser aceito o seu recurso. Porque muitas vezes as pessoas usam o STJ como uma terceira instância, quando elas estão insatisfeitas com a decisão aqui na primeira instância. E assim, várias vezes você não é nem conhecido o seu recurso. O que é nem conhecido? O ministro do STJ ele nem entra no mérito da discussão, ele fala que você não podia nem ter entrado com aquele recurso ali. Então, caso clássico no STJ que acontece, que é a súmula 7, é você revisitar a prova. Então, por exemplo, uma questão de prova que foi discutida, sei lá, um erro médico, vamos dizer. Então, você foi lá operado,
Aí teve a perícia, disse que, pô, primeira instância foi erro médico, segunda instância foi também erro médico, tá tudo certinho. Você não pode pro terceiro médico discutir que a prova da perícia tá errada, por exemplo. Porque o STJ vai falar, cara, você não pode nem entrar com essa ação aqui, porque eu não vou analisar a prova que já foi julgada em primeira e segunda instância. Não cabe a mim fazer isso. Cabe a mim o quê? Você violou um dispositivo do artigo do Código de Processo Civil, uma súmula nossa, uma jurisprudência, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho um processo ativo como processante, né, com uma empresa de móveis planejados. Eu sofri um golpe e tal, eles também lançaram num documento provavelmente falsificado, se não foi esclarecido, como se eu tivesse financiado aqueles móveis e tal, todo um bolo. E aí, no fim das contas, a loja fechou. E aí, pelo que o meu advogado me instruiu, existe um dispositivo legal de cadeia produtiva, de corresponsabilização da cadeia produtiva. E como a fábrica descontou o meu cheque, na ausência da parte que me vendeu e me aplicou o golpe, por ela ter escolhido mal o parceiro comercial dela, ela precisaria responder e me ressarcir. Já são 7 anos, né, nesse processo. Teve o que você falou, de várias vezes ter mudança de juiz. E meu advogado já tinha me explicado o seguinte: vai ter um julgamento de primeira instância que, na verdade, a gente nem vai lá. O juiz vai emitir um parecer, ele vai intimar os advogados para ir lá fazer a leitura do parecer, nem ele que vai fazer, um funcionário. E caso uma das partes se sinta lesada, o que no meu caso vai ser óbvio, e no caso da empresa, como é um valor alto também, vai para a segunda instância. E ele falou, muito provavelmente ali acabou. Porque explicou justamente isso, as custas de ou você, muito menos você, pessoa física, mas mesmo a empresa, sendo uma empresa grande, recorrer numa terceira instância, num TJ desses, né, assim, são custas quase impeditivas, é só se for realmente uma coisa absurdamente grande. Então acho que está bem dentro do que você falou. Porque como as custas são muito altas e você perder, você paga a custa e você ainda paga o honorário da outra parte, né, que se chamou honorário de sucumbência. O honorário de sucumbência nada mais é do que a parte perdedora, ou seja, você é parte, né? A parte perdedora paga pro advogado vencedor, ainda que não seja o dela, um percentual em cima daquele caso. Como se fosse assim, beleza, tu me ganhou, parabéns pela sua vitória. Então tá aqui o dinheiro, entendeu? Só uma coisa sobre indicação de ministros, antes de a gente ir para a caixinha de perguntas. Existe uma intencionalidade, né? A gente sempre busca tentar entender a regra. Tudo bem, eu sei que o nosso direito é positivo, a regra é porque está escrito, tá bom, mas existe uma lógica na indicação da presidência, que é você ter uma corte heterogênea. Assim como, por exemplo, muitas vezes criticam a ideia de ser um cargo vitalício até aposentadoria e tal. Se eu entendo bem, é uma questão de autonomia, né? O sujeito indicou, por exemplo, o Zanin, que foi indicado pelo Lula, se algum aliado do Lula, ou mesmo o Lula um dia vier a ser julgado, o Zanin não deve mais nada para ele, né? Ele já tem uma indicação, um cargo vitalício, e por isso ele vai, inclusive, na época do julgamento do próprio Lula, teve vários ministros que foram indicados pela Dilma e pelo Lula que votaram contra o interesse do Lula e tal. Então, vê se é isso e se tiver complementações a fazer. O presidente indica para que dentro de um mandato você tenha, por exemplo, a gente teve um contraste muito grande ideológico entre o Bolsonaro no mandato passado e o Lula agora. Então, se a sociedade brasileira entendeu que o presidente era o Bolsonaro, a contribuição disso dentro do Poder Judiciário foram as indicações do Bolsonaro. E agora as 2 indicações do Lula. Se isso é por aí, e a questão de ser vitalício também. Então, existe sim um jogo político do presidente. Naturalmente, ele vai indicar alguém que ele acha que atenda aos interesses políticos partidários dele. Isso é normal. Agora, também na teoria, o ministro que está ali indicado, ele não deve ficar submisso às vontades políticos partidários do presidente que o indicou, né? Não deveria existir esse jogo de comadre e compadre, vamos dizer assim, entre o indicado e o indicador do cargo da função. Às vezes acontece, por exemplo, de um ministro que foi indicado, por exemplo, julgar contra quem o indicou, como você disse, por exemplo, no caso do Lula, que foi condenado lá na ocasião, no primeiro julgamento lá no STF. E os mesmos ministros, inclusive, depois entenderam que tinham que anular aquele julgamento. Então, assim, existe sim isso. Existe uma diferença entre a teoria e a prática. Então, na teoria, sim, você não tem que estar vinculado a quem indicou, vinculado a nenhum interesse. Pelo contrário, você tem que ser imparcial, né? Agora, na prática, gente, assim, é o que eu falo. São pessoas. Não adianta, entendeu? Assim, não tô falando que alguém ali vai estar tendencioso, o ministro está tendencioso, está com má intenção. Não é isso. Mas são pessoas. Você tem uma história, você tem as suas ideias, as suas convicções.
e dentro delas você vai julgar, você vai botar um pouco daquela sua cultura dentro da sua decisão, dentro da sua manifestação ali no processo. Então, sei lá, um juiz que já tenha o Barroso, por exemplo. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele era procurador do Estado aqui do Rio de Janeiro. Ele foi um dos advogados, como advogado procurador do Estado, né? Que sustentou, por exemplo, a questão da união homoafetiva. Naturalmente, se tiver uma discussão dessa no STF, agora ele como ministro, você já sabe qual é o endereçamento que ele vai dar, porque ele já tem uma posição sobre aquilo, entendeu? Então as influências dele, a cultura, o modo que ele pensa, naturalmente vão sim serem reverberadas, vão ser traduzidas naquela decisão que ele vai impor. Agora, você dizer também que eles são completamente alheios a tudo, ao momento político, não são. Tanto é que teve, por exemplo, os próprios ministros que condenaram o Lula no primeiro momento, depois absolveram ele na decisão. Então, assim, o cenário político em volta, midiático, tudo isso também influencia muito. Puxando esse caso, eu não sei nem se essa pergunta tá ali na caixinha de perguntas, mas você podia explicar pra gente por que é essa coisa da prisão antes da segunda instância e por que o caso do Lula, ele chegou no STF, uma vez que ele estava sendo ele não foi julgado como presidente, ele já era ex-presidente, ele era um civil, então ele foi julgado por um juiz federal, Sérgio Moro à época, Sim. né? Você pode explicar pra gente, assim, bem de maneira sucinta pra galera, claro, não precisa dar a sua opinião se é certo ou errado, mas como funcionou todo esse caso? Assim, ele foi preso, mas tá errado ou tá certo, foi pra lá, enfim. Tá. Vamos lá. O caso especificamente do por que o Lula foi julgado pelo Sérgio Moro e não pelo ministro do STF. Perfeito o que você falou. Ele não era presidente à época da propositura da ação criminal naquele sentido. Então, é por isso que ele foi julgado por um juiz de primeira instância, que no caso, na ocasião, era o Sérgio Moro. Se ele fosse presidente, ele teria prerrogativa de foro em razão da função dele. Aí sim ele teria que ter sido julgado exclusivamente pelo STF. Não passaria pela primeira, segunda instância, STJ, tudo aquilo que o Lula passou lá atrás, se ele fosse hoje, se tivesse acontecido hoje, não teria acontecido. Teria sido direto no STF, tá? Então, existe essa função justamente pela prerrogativa da função que ele exercia ao tempo da ação judicial. Isso aconteceu no Mensalão, que foi lá atrás, foi quando eu acho que até o judiciário começou a ganhar mais uma relevância, assim, pra galera que é leiga, assim, que não é do direito, né? Começou a ver, o STF, caramba, os caras estão julgando lá os políticos. Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa, principalmente, e tal. Foi bem emblemático nesse sentido, um baita do ministro. E depois, Lava Jato, foram as operações, assim, que ganharam mais destaque que outra vez, midiáticos. Porque, gente, o STF no Brasil é uma loucura. Eles julgam, assim, milhares de casos que a gente não fica sabendo no dia a dia, porque não interessa a mídia veicular aquela informação. Então, o que a gente fica sabendo e a forma com que a gente fica sabendo está muito atrelado em quanto a mídia tem interesse em divulgar aquele caso especificamente. Porque tá tendo julgamento do STF. Ontem teve, hoje tem. Tá rolando. Você não fica sabendo. Por quê? Porque são questões que a mídia não tem interesse em cobrir. Entendeu? Então, assim, você não vai ficar sabendo, mas tá rolando. Os caras estão lá trabalhando. Então, existe sim essa questão. Existe sim as influências. Sobre o caso do Sérgio Moro, tem uma pergunta sobre isso aí, né? Sim, quer fazer, então? Quer entrar? Então, te abre logo a caixinha de perguntas. Então, só te explicando, a gente já tinha explicado, mas só também se tem alguém aí, Lobo Solitário, que chegou agora, tá vendo pela primeira vez, a gente sempre tem a dinâmica da caixinha de perguntas. Te abre uma caixinha da nossa audiência e a galera envia através do Instagram, e aí a gente faz a pergunta, as 5 melhores ao convidado. E aí eu tinha mostrado para ele antes de começar a 5ª pergunta, vamos inverter a ordem então, foi da Marcela. Ela disse assim, o que o convidado pensa sobre os erros e acertos da Operação Lava Jato? Houve algo parecido na Itália, certo? Só que lá o juiz não virou ministro. Vamos lá, na Itália foi a Operação Mãos Limpas, né? Que foi em Milão, mais ou menos a mesma coisa. Era licitação fraudulenta, tinha máfia envolvida, tinha até o Banco do Vaticano, outro banco envolvido, maçonaria, tinha um bando de gente grande lá envolvida em corrupção, era isso. Você, um empresário, um político recebia um dinheiro, uma propina, em troca de um favorecimento numa licitação, coisa que não acontece aqui no Brasil, né? Isso aqui não existe aqui no Brasil, não. Mas, assim, brincadeiras à parte, foi o que aconteceu na Itália lá atrás e que dizem que inspirou muito a operação da Lava Jato. Pode ser, sim, como a gente tem muita influência do direito italiano também. Então, sim, teve essa relação. Lava Jato,
Sim, teve acertos e erros. Mas uma coisa assim, que eu falava antes, e pra quem é dos meus grupos, quem é do meu contato pessoal sabe, não aconteceu nada do Lava Jato que não aconteça no tribunal todo dia, tá? Se você acha certo ou errado, beleza, a gente pode parar, abrir um parênteses e fazer uma outra discussão. Mas troca de informação com o Ministério Público e com o juiz, existem todas as ações judiciais invariavelmente. Eu não tô falando aqui que o juiz tá de sacanagem com o Ministério Público, tá fazendo alguma putaria. Não, não é isso. Porque, como eu te disse aqui no começo, eles sentam um do lado do outro. Eles estão todo dia ali sentados. Você acha que o cara que tá sentado do teu lado aqui, tu não vai conversar com ele? Pô, cara, e como é que tu acha isso? Como é que a gente vai decidir aqui? Vamos facilitar aqui pra quando o cara chegar já tá tudo decidido pra gente ficar aqui. Cara, isso acontece toda ação judicial. Toda ação judicial tem que os juízes e os promotores tenham uma boa relação, porque às vezes o cara não se gosta, é outra história. Mas em regra, como eles têm uma boa relação, cara, eles conversam. 99% dos casos tem esse alinhamento prévio com o Ministério Público, eles conversam entre si, às vezes trocam minuta, só que isso não pode ser divulgado, isso não é dito. Mas quem é advogado litigante sabe que isso é uma prática corriqueira nos tribunais. Inclusive é prática corriqueira até se você levar para uma outra esfera, se você for no juizado, muito tempo que eu não faço juizado, mas assim, você vai no juizado hoje, vai ver uma dinâmica. Aqueles advogados que são advogados de juizado, que fazem contencioso de banco, contencioso de massa mesmo, que é processo pra caramba, o cara já conhece o cara que vai lá sentenciar. Então, às vezes o cara até segura o processo, dá uma atrasada no processo pra não prejudicar o advogado, que ele sabe que tá numa outra vara ali julgando, defendendo o cliente daquela coisa. Então, assim, cara, esse alinhamento, pra quem é do litígio, do contencioso jurídico, ele sabe que esse alinhamento existe em todos os processos. É certo ou errado? Beleza, isso é outra discussão. Não tô aqui pra defender nenhum lado nem outro. Não cabe a mim, isso é, cada um pode ter interpretação e aí não precisa ser do direito pra ter essa interpretação. Pode dizer que é certo, que é errado. E eu concordo que não deveria ser assim, na minha visão. Mas é assim que funciona. E ninguém nunca contestou sobre isso em todos os outros processos judiciais que estão acontecendo agora ou aconteceu antes do julgamento do Lula. Sim. Então o que eu acho, entre aspas, errado que a mídia fez foi que ela botou como se fosse aquilo exclusivamente para aquele caso. Só que isso não é exclusivo para aquele caso. Isso acontece todos os dias e sempre aconteceu nos tribunais do Brasil afora. De acordo com a regra. Não deveria ser, porque deveria ter imparcialidade, mas é igual o jornalismo. Jornalismo imparcial. O jornalista tem lá um patrocinador que, sei lá, gosta de agro. Tu vai falar mal do agro no teu jornal? Não vai, é a mesma coisa, entendeu? Na teoria, o jornalismo deveria ser imparcial, deveria dar as informações de cada lado. A gente sabe que existe uma grande diferença no direito, tem muito isso, entre a teoria e a prática. E outra vez, eu não estou aqui dizendo que os juízes são picaretas, estão macumudados com os promotores e vice-versa. Não é isso. Mas é um fluxo normal do dia a dia, do seu colega, entre aspas, de trabalho que está ali com você. Então você já faz, às vezes, um alinhamento, uma antecipação, já troca uma ideia com o cara, troca uma bola, faz uma discussão ali prévia, entendeu? Uhum. E no final da pergunta da Marcela, ela tinha mencionado o fato do Moro ter virado ministro depois. E isso foi apontado por muitas pessoas, não só como uma polêmica, mas como uma questão de o julgamento do Moro ter viabilizado a não elegibilidade do Lula e depois ele ter virado ministro da parte que venceu, né? Uhum. Do ponto de vista jurídico, isso oferece um conflito? Então, aí, discussões, vamos lá. Como eu te falei, quais são os requisitos para virar o ministro do STF? 35 anos, reputação ilibada e notório saber jurídico. O Moro tem? Existe algum requisito legal falar se você já julgou algum caso ou não, você não poderia? Porque se você botar esse requisito, por exemplo, o Zanin, cara advogado do Lula, não poderia ser ministro do STF. Sim. Não tô comparando o Zanin com o Moro, tá? Sim, para deixar bem claro. Mas assim, o requisito está previsto na lei? Não. A gente pode discutir se era ético, se era moral, se ele deveria ter aceitado, se ele não deveria. O Moro, por exemplo, trabalhou em empresas que ele condenou no Lava Jato. Para mim isso é muito pior. Eu, opinião pessoal, outra vez, não tem nenhum impeditivo legal, né? Saiu, ele abandonou a magistratura, pediu licença, advogou por um tempo, virou ministro, advogou por um tempo e agora está como senador. Na época ele não tinha nenhum impeditivo legal, até que foi. Acho que era até de compliance, inclusive. Diretor jurídico dessa empresa de compliance. Pra mim isso é muito mais grave do que você botar o cara como ministro da Justiça lá, que inclusive teve problema com o próprio presidente. Então assim, né, se fosse alguma coisa ali condenada, premeditada, como muitas pessoas acham, eu acho que eles não teriam tido esse embate. Porque não seria interessante pra ninguém, como não foi de fato. Então assim, legalmente falando, não tem nenhuma vedação. Agora, é ético, é moral, é correto, ele deveria ter aceitado. Aí, cara, a gente pode fazer um outro programa sobre isso que dá margem para muita discussão. Não, mas eu acho complicado essas aceitações, principalmente trabalhar em empresa privada que ele condenou. Mas parece também que, de certa forma, é uma resposta ao judiciário.
Não, mas o cara aqui a gente vai condenar porque ele vai organizar a casa, entendeu? Sim. Também tem esse aspecto externo, né? Político, né? Para os acionistas, né? Os stakeholders, por exemplo. Mas voltando à pergunta que eu fiz anteriormente, uma pessoa ela pode ser presa antes da segunda instância ou não? Isso mudou? Preventivamente, né? Mas é muito raro o caso preventivo. É assim, um cara que é uma ameaça, que se você soltar o cara ele vai fugir, vai cometer outro crime. Assim, é muito difícil. É porque com esse julgamento que teve recentemente não, né? Já tem alguns anos, mas assim, de que só pode ser preso em decisão transitada e julgada. O que é decisão transitada e julgada? É quando não cabe mais recurso. Ou seja, não tem mais discussão se o cara tem que ser preso ou não. Ele já está condenado. Não cabe mais, não tem mais recurso. Então, dali em diante, ele pode ser preso. Por que antes tinha essa subjetividade? Porque às vezes ele podia interpor, por exemplo, recurso no STF, um recurso extraordinário, no STJ, eventualmente, alguma coisa nesse sentido. E aí você deixava subjetivo. O cara foi condenado em primeira e segunda instância. Só que como ainda estava pendente dele poder recorrer ou de ser julgado um recurso extraordinário, recurso especial, STJ especial, extraordinário STF, a discussão foi, então ele não pode ter preso. Porque vai que o STF ou o STJ diga que na verdade está tudo errado ali, tem uma violação a uma lei federal, uma dispositiva da Constituição, aquele cara pode ter preso. Então é muito mais prejudicial eu prender alguém inocente, depois soltar por uma posição jurídica, né, de algum erro que aconteceu, que eu ministro STJ ou eu ministro STF entendo que aconteceu na primeira e segunda instância, do que eu deixar ele solto. Então vamos deixar ele solto. O racional foi esse, entendeu? Uhum. Como ainda não estava finalizada a discussão, porque ainda cabia recurso, você não poderia prender. Esse é o caso do Lula, então. Então, os movimentos foram meio que paralelos, né? Foram paralelos ao que aconteceu. Do Lula e dessa mudança legislativa, dessa mudança de posicionamento sobre a prisão em segunda instância. Foram durante essa operação da Lava Jato, durante os julgamentos, foi aí que surgiu essa discussão. Porque até então você podia se prender. Boa. A gente tem mais 4 perguntas Vamos aqui, lá. A gente tem que fazer pinga-fogo. Beleza. Nosso tempo tá esgotando. Algumas eu acho que a gente até tocou. O Maurício mandou: vejo com frequência decisões importantes sobre leis sendo tomadas pelo STF ao invés do Congresso, além de decisões individuais de ministros, quase como se eles fossem um superpoder. Não sei se foi o judiciário que se politizou ou a política que se judicializou. O que difere um judiciário forte de um judiciário que ultrapassa os seus limites de atuação? Acho que a gente falou um pouquinho sobre o miolo, mas essa pergunta final eu acho bem interessante você responder. Legal. Então, no Brasil a gente tem um negócio chamado sistema de freios e contrapesos. O que é isso? Toda vez que como existe a harmonia entre si dos poderes e não existe uma hierarquia entre eles, toda vez que um poder acaba passando, ultrapassando, extrapolando um pouquinho da sua função, o outro poder pode ir lá e fazer um ajuste. Então, outra vez é o que a gente tratou aqui, é o que aconteceu na PEC, no Senado ontem, que foi aprovado em 2 turnos, agora vai para a Câmara, mas foi aprovado no Senado, dizendo que não pode mais ter decisões monocráticas de ministro de STF que julguem inconstitucionalidade de leis que foram aprovadas no Congresso. Então, esse é um sistema que foi de freios e contrapesos, no qual o Senado, poder legislativo, disse que o STF estava dando uma escorregadinha ali, vamos dizer. Apesar de no discurso eles falarem isso de forma alguma, a gente quer cercear o judiciário, não existe conflito entre a gente sabe que politicamente isso aconteceu muito capitaneado pela questão da demarcação de terra indígena, que é uma discussão que também está no STF e que contrariou muito o Congresso, o Parlamento, na decisão do STF. A decisão de demarcação de terra indígena, para quem não sabe a discussão, é basicamente se os índios podem ocupar aquelas terras que eles estão lá desde sempre, ou se isso vale a partir da nossa atual Constituição. Então esta é a discussão. Como existe lei, eu já vi esse conflito, e aí daí começou o movimento de ter essa PEC que foi aprovada ontem no Senado, para que o Judiciário não possa decidir isso monocraticamente. Tem que ser pelo plenário. Acho que você já respondeu a pergunta do Douglas, que enviou assim: o Congresso Nacional recentemente ventilou algumas propostas de mudanças no STF. Determinaram um tempo de mandato, isso acho que a gente não mencionou, mas é uma discussão que está em aberto ainda, né? Sim. Ou já estava nessa Então, decisão? estava nessa emenda, mas não foi aprovada. Tá. Limitar decisões individuais, você acabou de falar, e subir o sarrafo para quem pode acionar o Supremo, né? Sim. Esses casos que você mencionou. Aí ele perguntou o que você pensa sobre isso. Acho que você acabou de responder. Assim, subiu o sarrafo, aí volta naquilo que eu falei. Tem aquele rol de quem pode demandar no Supremo Tribunal Federal. Só que o problema é que hoje, aí também volta um pouco da pergunta da primeira pessoa Marcela. aqui, da Marcela,
que ela fala, se politizou ou foi o Congresso que judicializou. O que está acontecendo hoje no Brasil? E por isso, o que gera esse debate? Toda vez que um partido político, e ele é legítimo para propor uma ação judicial, desde que ele tenha representação no Congresso Nacional, se sente prejudicada porque a lei que ele aprovou ou deixou de aprovar não foi da forma que ele queria, ele vai lá e entra com uma ação no STF. Então a gente viu isso recentemente um monte. Então, aprovada uma lei que, sei lá, o partido XPTO não concorda. O que ele faz no dia seguinte é entrar com uma DIN. Dizendo que aquela lei está violando um artigo da Constituição. Está violando um dispositivo constitucional, por exemplo. Ele entra com a DIN. Aí você judicializa demais o poder judiciário com o STF com essas discussões. E aí o STF, nessas discussões, acaba também entrando nessa questão política. Por quê? Porque são questões que a mídia pega. Marco da divisão de terra de indígena, aborto, são pautas midiáticas que interessam. E aí você acaba tendo o STF nesse foco, nesse olho do furacão dessas pautas. A pergunta da Kátia tinha sido justamente essa. Você está conseguindo bater exatamente. Já ouvi diversas vezes que o Supremo só atua sob provocação, ou seja, que ele não caça assuntos polêmicos aleatórios. Existe um processo legal que exige a sua intervenção. A minha dúvida é como casos do marco temporal que você acabou de falar, do aborto que a gente mencionou e que a gente mencionou também do posse e uso de drogas chegaram até lá. E você descreveu os mecanismos. Todas essas foram partidos políticos. Sim. Que entraram, PSOL, por exemplo, na questão do aborto, ou demarcação de terra, se não me engano, foi o PL que entrou também com uma DIN nesse sentido. Então são todos os partidos políticos que sentem que houve alguma disposição, uma violação a um artigo constitucional. E eles vão lá e entram e o STF vai ter que decidir se ele entende por um lado ou pelo outro. E a palavra final é do STF, né? Por exemplo, esse caso das terras indígenas foi aprovado no STF, aí o Senado, na mesma semana, foi lá e criou uma nova disposição, e aí, mas isso vai voltar para o STF de novo? Então, existe a lei, né? Então você tá a lei. Aí você vai botar, por exemplo, uma ação direta de constitucionalidade, a DIN, a DI, né? Pra falar que tá violando algum dispositivo, por exemplo, direito do aborto, que a gente tava falando aqui. Aí beleza, o STF vai lá e diga, beleza, pode o aborto ou não pode o aborto, tanto faz. Beleza, então pode. Só que se o legislativo fizer uma lei de outra forma, aí você retoma a discussão, né? Entendeu o que eu tô falando? Só que isso geralmente, aí outra vez, teoria e prática. Na prática, isso é alinhado entre os poderes, entendeu? Eles têm essas conversas de bastidores, tipo, cara, vai querer ter esse desgaste entre a gente acabou de aprovar que não pode, sei lá, fazer o aborto. Você vai criar uma lei agora autorizando o aborto? Então você está querendo, assim, de certa forma, passar por cima da decisão que eu acabei de ter. Então você está tendo esse conflito entre os poderes. É isso que você vai fazer? Aí gera essa discussão, principalmente entre o presidente do STF, que acaba capitaneando isso, com o presidente da Câmara. Eles têm essas conversas, entendeu? Complexo, né? De alinhamento, né? É bem complexo. Porque, assim, no fundo, tudo está envolvido com a política. Sim. A política sempre vai existir, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo. Porque todos os temas e a lei, ele tá para ali, para querendo ou não, pautar interesses da sociedade que ela está envolvida, né? E o STF, como membro, entre aspas, maior do Poder Judiciário, ele vai só adequar, eventualmente, alguns ajustes sobre constitucionalidade ou não de alguma lei que possa ter sido promulgada, aprovada no Congresso. Boa. Só pegando o que você falou, até por isso o STF é um organismo jurídico-político, né? Sim, Tem essa prerrogativa. A indicação é política, né? Exatamente. O seu xará, o Pedro, mandou: brasileiro tem mania de só criticar sem propor. Na sua opinião, quais seriam as reformas mais urgentes e necessárias para melhorar o judiciário brasileiro hoje? Eu sei que talvez seja a pergunta mais abrangente. Abrangente, mas eu vou focar... Eu vou precisar que você seja muito breve. Eu vou focar na questão da proposição, porque muita gente falou, inclusive, na época da discussão política do Fla-Flu, Bolsonaro e o Lula, que o STF está propondo ação. É impossível. Não existe sei lá, Alexandre de Moraes, que seja. Ele não vai lá e entra com uma ação judicial e dá entrada no STF. Não existe isso. Algum partido político, algum órgão de classe, sindical, alguém que é legitimado entrou com a ação e caiu, por exemplo, no Alexandre de Moraes para ele decidir. Mas ele não tem como entrar com uma ação judicial. Vai lá protocolizar, bota o certificado digital dele e entra com a ação judicial. Isso não existe, tá? Isso foi falado de uma forma que deu a entender, isso não existe. Muda o sistema judiciário, assim. Aí, outra vez, não existe previsão legal disso. Cada um vai ter uma posição, mas para ser bem sucinto sobre esse assunto que a gente tratou aqui, de indicação, como é que funciona, na minha opinião, se eu fosse fazer uma Constituição hoje, eu faria
como é de 2 em 2 anos, 2 anos, a OAB indica, por exemplo. A OAB faz um concurso interno, contrata as maiores bancas. FGV, Sebrasp, CESP, sei lá, promove um concurso interno, o cara que tirar a maior nota, cumprir os maiores requisitos, ele passa e vira ministro da Educação. 2 anos depois, mesma coisa no Ministério Público, por exemplo. Indica um cara que prestou, que é o melhor do desempenho ali dentro da função que ele exerce no Ministério Público, vira um ministro, por exemplo, do STF. 2 anos depois, mesma coisa com a Associação de Magistratura. Faz um concurso interno, chama uma banca respeitada para não ter fraude, nada do tipo, promove um concurso interno, o cara que tirar a melhor nota, que tiver o melhor desempenho, as melhores avaliações, vira ministro. Se eu fosse criar uma Constituição, eu acho que essa seria a melhor forma, porque você vai ter o melhor da advocacia, você vai ter o melhor do Ministério Público, você vai ter o melhor da magistratura, eventualmente o melhor da Defensoria Pública, compondo a casa que vai julgar os casos mais relevantes dentro do país. Então, se eu fosse legislador e fosse fazer uma mudança nesse sentido, eu acho que esse seria o caminho mais justo. Agora, isso é óbvio, isso aqui é o tópico, eu tô falando aqui, ninguém escreveu sobre isso, tô tirando da minha cabeça sobre os temas que a gente tratou aqui agora. Sim. Hoje é a indicação, 2 requisitos subjetivos, como a gente viu, reputação ilibada com notório saber jurídico, e um requisito objetivo, que é ter 35 anos. Mas seria a favor, sim ou não, tá? De ter tempo de mandato pro ministro? Sim. Mandato. Acho que no máximo 8 anos. Porque tem que ser um prazo longo, um pouquinho mais longo. É o caso do senador, por exemplo. Uhum. Sim. 8 anos. Interessante. Então, seria o maior prazo que existe no legislativo, bota pro judiciário. Não é igual os poderes? Então bota igual. Boa. É isso. Pedro, muito obrigado pela tua presença, pela tua colaboração, pelo crossover aí. Quem ainda não segue, siga lá o Manda Pro Jurídico também, pra gente poder fazer essa bolha de podcast aumentar e poder ter mais papos. A gente tem um monte de aluno que vai fazer direito, né? Com certeza. E que fazendo direito também, vários, né? Com certeza vai gostar muito. Legal, não, então qualquer dúvida, manda lá Manda Pro Jurídico, se tiver alguma dúvida, pode mandar na minha rede social pessoal também, não tem problema nenhum. Que ficou de questão aí que vocês queiram esclarecer, manda pra gente que a gente resolve. Queridos, se lembrem sempre, né? Lembre-se sempre das redes sociais, de nos seguir, compartilhar o conteúdo, comentar, mandar pros amigos, que é muito importante pra gente, para que a gente continue produzindo conteúdos como esse, tá? E é isso. É isso, Tamo junto, até a próxima. Beijo grande, tchau, até a próxima.